Queria saudar todas com a paz do Senhor. Para mim é Sim. motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez, né? Com a entrega do nosso jejum e com esse lindo testemunho da irmã Cristina, onde Deus me apresentou ela há uma semana, acho que antes do meu esposo sair de casa. Deus já sabia que eu ia dar muito trabalho e falou: essa daí não pode andar sozinha. E colocou a Cristina do meu lado e ela tem muito, muito trabalho comigo. Às vezes eu ligo para ela chorando. Eu falo: Cristina, eu acho que Deus fala assim, você é muito difícil. E ela, com toda a paciência, conversa comigo, explica o que ela passou. E daqui a pouco passou aqueles dias bem, daqui a pouco de novo. E ela ali, sempre com a palavra, né, comigo. Eu falo, não sei como que ela me aguenta. Eu dou muito trabalho mesmo, né, Cris? Mas ela foi um presente de Deus na minha vida. O testemunho dela, assim, foi um dos mais lindos que eu já escutei até hoje. Assim, tanto da parte do que ela passou, como do esposo dela. E espero que a vida de cada uma das irmãs aqui, né, possam ser edificadas através do testemunho dela e do que ela passou, como eu tenho sido, né? Como eu tenho sido muito edificada, ela tem me ajudado todo esse tempo, há 1 ano e 4 meses. Deus tem colocado ela assim no meu caminho, como presente mesmo de Deus. E eu vou fazer a oração para a gente dar início ao testemunho. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nesse momento, Senhor Senhor amado, nós Jesus, eu estamos estou diante da tua aqui, Senhor, presença, Jesus. nesse dia, Senhor, tão maravilhoso e Senhor, tão toma lindo que o direção, Senhor Senhor, dessa marcou, Senhor live, que Jesus, o Senhor me como ajude, testemunho, que o Senhor Senhor Jesus. venha guiar as Ó, minhas Senhor Jesus, eu queria, palavras, Senhor, entregar que esse as mulheres jejum, possam Senhor ser Jesus, que edificadas, que nós a fé delas fizemos, possa Senhor, ser para a nossa vida renovada, espiritual. restaurada, Senhor, o Senhor Pai, sabe cada uma das irmãs em precisa, nome do Senhor. Senhor Senhor, aqui nós Jesus. entregamos nas Jesus, tuas também. mãos, Senhor. Usa a Cristina, Senhor Jesus, Jesus, por favor. como o Senhor quiser usar, Senhor Jesus, para edificar a nossa vida, Senhor, assim como o Senhor usa ela para mim, Senhor Jesus. Eu queria te agradecer, Senhor Jesus, desde sempre, Senhor Jesus, e queria que o Senhor fizesse a tua vontade para todo sempre. Amém. Eu também queria falar que era um desejo meu que a Cristina estivesse aqui, a pastora nem sabia, mas eu ficava com vergonha de falar para a pastora, né? E daí, quando a pastora falou dessa que a gente poderia chamar alguém, na hora eu falei, ai meu Deus, vou chamar a Cristina. E deu certo que ela está aqui hoje. Amém. Amém, então. Glória ao Senhor Jesus, irmã, que chegou o dia, né? Chegou o dia. Sempre vai chegar o dia, viu, irmã? Sempre vai chegar o nosso dia. Né? O Senhor nunca fez uma promessa para nenhum de nós que ele não viesse a cumprir, né? Todas elas o Senhor cumpre no tempo dele. Ô Cris, fica à vontade, amada, tá? Para você Amém. falar a esse povo. Amém. Eu primeiro quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que eu estou muito feliz de poder participar dessa live, porque é como você disse, o Senhor jamais ia nos colocar em um processo tão difícil, tão dolorido, para ficar somente naquele processo, receber a vitória e só. Não. O Senhor tem muito mais para fazer num processo. Você passa por ele para se aprender, mas não para ficar somente para você. Eu queria já fortalecer a fé das irmãs em algo, porque quando eu ouvia testemunho de outros casais, ou de outra irmã, ou de outra pessoa, eu ficava assim, será que um dia eu vou contar o meu? Será que realmente isso vai se realizar na minha vida? Ou será que isso vai mesmo acontecer na minha vida? Porque quando a gente está nesse processo, a nossa fé fica meio oscilando, né? Um pouco você crê, um pouco você já está um pouco desanimada, desacreditada. E eu era exatamente assim. Eu escutava testemunhos, eu ouvia aquele impossível que para mim era impossível demais, era algo que era fora da minha visão mesmo humana. Mas hoje eu estou aqui para contar o testemunho do que eu passei e o Senhor me deu a vitória. Então, da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, o Senhor ele vai fazer na vida de cada uma de vocês. E se foi possível para minha vida, eu creio que vai ser para cada uma de vocês também, porque o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus ao qual você serve e é o mesmo Deus que você tem orado, buscado, clamado.
Então, da mesma forma que ele me ouviu e me entregou, o Senhor também vai entregar para cada uma de vocês. O esperar, que eu acho que é o essencial em tudo isso, em todo esse processo. Porque quando a gente espera no Senhor, Ele realiza sonhos. Bom, eu vou começar, a Fabi mandou começar desde o início, né? Desde o namoro. Eu comecei a namorar com 16 anos. Meu esposo era evangélico, eu era evangélica já, a gente se conheceu na igreja. E a gente namorou 1 ano. Com 17 eu já me casei, com 17 anos. E eu digo que foi turbulento desde o início. Eu não tinha maturidade para levar um casamento, ele muito menos maturidade para ter responsabilidades de pagar uma conta ou de administrar uma casa. E ele sempre foi muito mimado pela mãe, tudo na mão, tudo com a mãe, e era muito apegado a ela. Então as discussões começaram daí. É como diz aquela palavra, né? Quando você casa, você tem que abandonar a parentela, e a sua família é o seu esposo e os seus filhos. E os outros ficam, né, para trás. Não que a gente vai abandonar, eu digo não indiretamente, mas a sua família, a partir do momento que você casa, é você, o seu esposo e os seus filhos. E o meu marido não agia dessa forma. Ele quis trazer a mãe, né, para o meio da nossa família. E ele ia trabalhar, ele, em vez de voltar para casa, ele passava na casa da mãe. Aí ele tomava café na mãe, ele almoçava na mãe. Tudo ele fazia lá. Ele chegava em casa, já era depois do meio-dia, porque ele trabalhava de 0 hora. Então as nossas discussões já começou daí. Já o casamento, já desde o início, nunca foi bom. Porque a Fabi fala assim para mim assim, mas é impossível para mim, tudo isso está acontecendo, sei o quê. O meu casamento nunca foi bom. Eu nunca tive o que eu tenho hoje, eu posso dizer. Eu nunca vivi um casamento de verdade igual eu estou vivendo hoje. Nunca. Foram 13 anos. 13 anos de um casamento turbulado, totalmente de briga, totalmente de afrontas, totalmente de guerra. Eu falo assim que eu não sei como eu aguentei tanto tempo, né? Não sei como Irmã, isso tudo os dois na igreja, os dois caminhando na igreja. Esqueci de falar essa parte. Quando a gente casou, não deu muitos meses, ele saiu da igreja. Ele se afastou da igreja. Ele se afastou, e daí ele ficava assim, ele voltava por um tempo, saía de novo. Voltava por um tempo, saía de novo. Então, aquela palavra que diz assim, quando você está dentro da casa do Senhor, você é um templo do Espírito Santo, mas quando você sai, você já é um templo de demônios, e a palavra diz que ainda entram mais 7, né? Então, cada vez que ele entrava e saía, ele piorava cada vez mais. Ele foi se transformando cada vez mais. Aí eu tive meu primeiro filho, para você ter uma ideia como era tripulado. Eu esperei 6 anos para ter o meu filho. 6 anos para ter o meu primeiro filho. E aí eu tive meu filho, ele deu uma melhorada, daí ele voltou para a igreja. Meu filho nasceu, parou um tempo, ele saiu novamente. Aí a gente continuou nas brigas, aí o meu filho começou a ver as brigas. Era feia as brigas, porque tipo assim, não era uma discussão. Era brigas feias, de gritaria, de escândalo. Eu não era... violência, irmã? Não, violência tipo dele me bater, me agredir, não. Mas tinha, sabe, pegada, empurrão, essas coisas tinha sim. E o meu filho chegava a ver e aquilo me matava cada vez que acontecia. Por quê? Porque eu não tinha sabedoria alguma. Eu estava na igreja. Eu continuei, eu nunca saí da igreja. Mas não tinha sabedoria. Na verdade, eu falo assim que eu sou igual a Jó. Eu conhecia a Deus somente de ouvir falar. Hoje eu conheço a Deus de poder ter aquele contato de transformação. Não que fui completamente, porque a transformação ela é diária. E eu digo algo assim muito para a Fabi, para ela buscar a restauração dela, a cura dela. Porque não é porque Deus vai entregar uma vitória para você que vai acabar a sua guerra com você mesmo. Você vai ter que dobrar as suas orações, você vai ter que dobrar o seu revestimento. Por quê? Porque o inimigo, se agora ele é furioso, imagine depois que Deus entregar algo tão grande na nossa vida. Ele dobra as forças dele contra você. Ele multiplica. Por quê? Porque o alvo de Satanás é não glorificar o nome de Deus. Nós estamos no mundo para glorificar. Satanás quer ao contrário. Ele quer que o nome de Deus seja envergonhado de todas as maneiras. E como que ele pode envergonhar o nome de Deus? Usando nós mesmos. Porque o meu marido falava assim, você está na igreja. Olha o que você está fazendo. Para que eu vou na igreja se você é assim? Eu não vou.
ser crente igual a você? Eu ouvia isso muito. E eu falo isso para Fabi, eu escutava isso direto, porque realmente eu acabava de chegar na igreja, eu via algo, porque era sempre, eu falo assim, um maldito celular. Quem não sabe usar, ele se transforma em maldito. Ele é bênção para quem sabe usar, mas quem não sabe usar, ele se transforma em maldito. Né? E ele não sabia. Eu sempre encontrava as coisas, eu sempre encontrava conversinha, coisa errada, e ele era muito viciado em pornografia. E isso me matava, me matava. Eu não sei se com todas as mulheres são assim, mas é algo que me destruía por dentro quando eu via esse tipo de coisa. E aí as brigas começavam. Às vezes eu chegava na igreja e eu via, daí as brigas começavam. Daí ele falava assim: você estava na onde? Na igreja? Tem certeza que você estava na igreja? Então, o nome de Deus não era glorificado, pelo contrário. Eu estava envergonhando o nome de Deus. E eu chorava muito, eu chorava demais. Eu falava: Deus, eu estou envergonhando o seu nome, mas eu não consigo mudar, eu não consigo ficar calada diante do que eu estou vendo, eu não consigo. Eu era imatura, não tinha sabedoria, mas eu vou dizer algo. Para você ter a verdadeira transformação, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu queria ser transformada sem conhecer isso daqui. Eu simplesmente ia na igreja, cantava no círculo de oração, cantava lá na frente, cumprimentava os irmãos, ia para casa e isso daqui ia para o canto da minha estante e acabou. Não, como eu vou ser transformada? Conhecereis a verdade. Verdade é isso. Para ser transformada tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Caso contrário, você nunca vai ser íntima dele. Porque você não conhece a verdade e ele é a verdade. Então, para você poder ser transformada, precisa conhecer a verdade. E eu não queria isso. Eu não lia a Bíblia, eu não estudava, eu não orava o tempo todo. Na verdade, eu orava só na igreja. Eu não chegava na minha casa e orava. Eu não tinha um relacionamento com Deus. E é o que muitas mulheres que eu conheço hoje, ou muitas pessoas que eu conheço hoje, não têm um relacionamento com Deus. Não tem esse relacionamento de levantar de manhã e falar com ele à tarde. Não estou falando para você dobrar o seu joelho o tempo todo. Relacionamento é conversar com ele. Todas as atitudes que você for tomar é conversar com ele, é falar com ele, tá certo? É isso que eu tenho que fazer, Senhor? Não, eu não tinha esse relacionamento. Então, quando vinha o levante de Satanás, eu não tinha armadura, igual a Bíblia diz. Né? Eu não tinha a armadura do Senhor. Então, como que eu ia me defender dos ataques dele? Se o próprio Jesus no deserto usou a palavra para se defender, que é a armadura que ele tinha. Eu não tinha esse revestimento. E as coisas foi piorando. Tive meu segundo filho depois de 6 anos, só que daí piorou um pouquinho mais porque ele não bebia, ele começou a beber. E aí as coisas pioraram 1000 vezes mais. Ele trabalhava numa farmácia há 13 anos, que era em Araçariguama. Depois ele veio para Ibiúna, que é aqui onde eu estou agora. E na época a gente estava orando e eu falei para ele assim: se for da vontade do Senhor, você vai. Só que na verdade o dinheiro falou mais alto. O dinheiro falou mais alto. Eu acho que eu nunca contei isso para a Fabi, mas eu lembrei agora. Eu tenho um cunhado que ele foi preso porque ele foi pego com droga, com um amigo, e ele foi preso. E um dia ele mandou uma carta para o meu esposo, porque quando vai preso, aí lembra de Jesus. Lá ele se lembrou de Jesus e começou a servir a Jesus novamente lá dentro da prisão. E um dia ele mandou uma carta para o meu esposo. O meu esposo pegou a carta, deu uma lida, mais ou menos, e guardou. E daí, quando o meu filho nasceu, eu vou adiantar só um pouquinho para mim falar da carta. Ele foi embora e essa carta ficou em casa. E quando eu li a carta, o meu cunhado falava assim: Beto, eu tive um sonho com você, irmão. E esse sonho era assim: eu tinha uma moto velha e você tinha uma moto nova. E você queria fazer uma troca. Olha só, você queria fazer uma troca. E só que nessa troca, você pegava a outra moto e dava a sua outra moto. Nessa troca, subiu, um caminhão desgovernou na estrada. E esse caminhão começou a descer a descida. E eu e você saímos correndo para tentar parar o caminhão. E nisso que a gente tentou parar o caminhão, aconteceu um desastre. O meu cunhado falou para ele assim: o que eu entendi o que Deus quis dizer com o sonho? Não troca de emprego, porque vai acontecer um desastre. Quando eu li essa carta, eu me arrepiei assim dos pés à cabeça, porque eu falei assim: poxa, Deus avisou. Mas ele não leu a carta e eu não tinha visto essa carta. O que a gente poderia ter feito? Orado mais,
esperado mais na resposta para poder, né, tomar uma atitude de troca de emprego. Talvez o Senhor até permitiria a troca, mas no momento certo. E no caso, não, a gente não esperou. O dinheiro falou mais alto. Então ele saiu de Araçariguama, foi para Ibiúna. Tipo assim, não durou nem 4 meses, assim, eu engravidei. E na minha gravidez, o meu esposo já mudou completamente. Porque ele já tinha trocado de farmácia, já tinha ido para Ibiúna e lá já estava a OM. E aí eu percebi umas mudanças nele, na gravidez já isso. Eu percebi, ele aumentou o vício pela bebida muito, começou a chegar tarde em casa. E aí no dia que eu tive o meu filho, ele não dormiu comigo no hospital, quem dormiu comigo foi a minha irmã. E quando ele me ligou, ele estava completamente bêbado em casa. Na verdade, a guerra espiritual já tinha começado e eu não tinha visto. Por que eu não tinha visto? Eu não tinha relacionamento com aquele que via. Eu não tinha relacionamento com o Espírito Santo que podia falar assim: ei, filha, levanta, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, né? E o Senhor podia ter feito de outra maneira. Por que eu digo isso? Porque quando começou as guerras no meu casamento, várias profecias eu ouvi, tipo assim, quando ele começar a falar, enche a boca d'água. Enche a boca d'água. Não discute, vai orar. Vai buscar em Deus a sabedoria para falar, para agir. Porque a guerra não é contra o homem, e sim contra as potestades, os príncipes do mal. Não é ele. Quem age é o inimigo. Sim, tem homem que tem um caráter formado, mas só que o inimigo usa o caráter para piorar mais ainda a pessoa. Se ela é ignorante, ela duplica. Se ela é viciada em pornografia, duplica mais ainda. Então o inimigo usa esse tipo de brecha para poder fazer a pessoa se tornar 1000 vezes pior. E foi o que aconteceu. Ele não foi no hospital. Quando ele me ligou, ele estava completamente bêbado. Voltei para casa. Meu filho não tinha nem dias. A gente já estava brigando. Eu caí um tombo com meu filho no colo. E foi terrível esse dia. Eu achei até que ia estourar tudo, porque eu tive parto normal. Eu achei que ia estourar todos os meus pontos. Mas Deus ainda até nisso me guardou. Achei que ia ter um problema futuro, né? Tinha acabado de fazer a cirurgia e cair, né? Sentada, mas não, Deus também me guardou. Mas as nossas brigas já pioraram ali mesmo, porque ele já estava tendo contato com ela. Porque eu sei disso agora, depois que ele voltou, porque ele teve que me falar muitas coisas que Deus falou para ele falar. Por quê? Porque eu não podia descobrir depois, para não ter mágoa depois. Então, acho que o Senhor falou assim, conta tudo para haver totalmente o perdão, para que depois não venha coisinhas pequenininhas, porque o diabo ele usa coisinhas pequenininhas para destruir tudo de novo. Então, acho que Deus falou assim, não deixa nada. E ele começou a falar, depois que ele voltou, que ela já dava em cima dele e ele também já estava se empolgando com as atitudes dela. E se eu falar que ela é uma moça feia, eu vou estar mentindo, porque ela não é linda, maravilhosa, mas é bonita. E depois que o inimigo segue, então daí se torna mais bonita ainda, porque eles cegam totalmente. Ele esqueceu, ele era apaixonado pelos filhos. Eu nunca imaginei que ele fosse embora de casa, porque ele era tão apegado aos filhos, mas a cegueira fez ele esquecer os filhos. Porque daí ele alugou casa escondido. Ele já estava comprando móveis escondido. Isso meu filho tinha 6 meses. 6 meses. E aí eu descobri, porque eu fui pegar algo em cima do guarda-roupa e vi notinha de móveis comprado. E a data estava recente. E um dia ele chegou 4 horas da manhã em casa, que foi o ponto final. Ele chegou 4 horas da manhã em casa, super bêbado. E nesse dia a gente se empurrou. Eu peguei coisa para bater nele. Na verdade, eu era terrível. Nem parecia uma serva de Deus. A Fabi fala assim, Cris, eu te dou muito trabalho. Eu falei, você não tem noção do que é dar trabalho. Eu era terrível, eu era briguenta. Eu enfrentava ele. Eu falo assim pra Fabiana, assim, que eu queria dar. E o Deus me deu uma vez uma palavra. Olha para você ver como Deus fala, mas a gente não dá ouvido. Eu abri uma palavra uma vez orando, e Deus falou assim, você quer que eu coloque um cabresto na sua boca? Para você se calar? Deus me deu essa palavra. Eu escutei, chorei, depois passou tudo de novo.
Nossa. Porque eu não era transformada. Eu ia para a igreja por ir. Eu não era transformada completamente. E existem muitas pessoas dentro da igreja que não teve a transformação real. Não teve ainda aquela mudança de vida, não teve aquela negar o seu próprio eu. Eu não tinha feito isso. Eu queria brigar mesmo. Se ele falava A, eu falava o abecedário inteiro, ABCDFGH, e queria ser mais, sabe, mais forte que ele. Se ele falasse alto, eu queria duplicar isso, sabe? E aí começou a se tornar algo terrível dentro de casa. E nesse dia que ele chegou 4 horas da manhã, eu peguei uma barra de ferro. Eu queria dar nele mesmo, porque era muito ódio, eu já desconfiava da pessoa. Na verdade, eu já tinha pegado mensagem dela no celular dele, só que não tinha nada ainda entregando os dois. E aí eu falava pra ele falava, ela é casada, você é louca, ela é casada. E nisso foi piorando a situação. Tá, finalizando, eu encontrei esses papéis, ele chegou 4 horas da manhã e foi aí que acabou tudo. Eu falei, eu sei que você tem uma casa alugada, eu sei que você tem imóveis comprados, o que mais você está esperando para sair de casa? Ele, olha o caráter que ele tava. Ele, não, eu quero terminar de montar a casa e depois ir embora. Que caráter era esse que ele tinha? Acabou, o marido que eu tinha, o caráter dele piorou 1000 vezes mais. E ele já estava dormindo, sabe, no quarto das crianças, já tinha uns 2 meses. Ele queria, Cris, terminar de montar a casa, continuar... Pra ir embora. Ó, mas já fazia 2 meses que ele estava no quarto das crianças. Ele com tudo Sim, isso. Sim. Meu Deus. Ele já tinha 2 meses que estava dormindo no quarto das crianças. Só que eu, tipo assim, quando eu tava rixosa, eu tava com ódio. Mas depois eu ia pra igreja, eu tentava trazer ele de volta pra mim, tipo, tratar bem. E aí é onde eu fui muito humilhada. Eu fui muito humilhada, porque, tipo assim, a pessoa quando tá cega, esquece, não é mais ela. Não é mais ela. Porque eu tentava conquistar ele, ele fazia comigo e quando terminava, ele falava assim, não, eu não quero te iludir. E voltava pro quarto dos meninos. Eu chorava a noite inteira, porque, tipo assim, fui usada. Eu tentei conquistar meu marido de volta e fui usada. E por várias vezes eu tentei isso, sabe? E aquilo me matou. E já tinha uma ferida enorme aqui dentro. E não tinha mais jeito. Ele já estava decidido. Por quê? O Beto sempre foi de ouvir conselhos. Ele estava tão cego que ele não via minhas irmãs mais. Ele não via mais a irmã dele. Ele começou a ser ignorante com as pessoas. Até uma irmã da igreja, uma vez ele deu carona, ela começou a conversar com ele. Ele falou assim, olha, irmã, ele nunca fez isso. Nunca. Ele não é esse tipo de pessoa. Ele é simpático. Ele não gosta de briga, ele não gosta de discussão. Ele foge de discussão. E aí um dia ele falou assim pra mim, assim, uma irmã falou com ele, e ele falou assim, olha, irmã, chega, eu não quero mais saber da Cristina. Não adianta vocês ficarem falando, você fala, minha irmã fala, as irmãs dela falam, eu não quero mais. Então, tipo assim, ele já tinha decidido sair, ele não queria mais mesmo. Por quê? Porque a OM já estava dando o jeitinho dela. Ela não cedia para ele, isso ele me contou depois que ele voltou. Ela não cedia para ele enquanto ele não saía de casa. Então, ela sabia como agir. A dona Pombagira, que estava usando ela, sabia como agir, né? Então, tipo, só vou ceder quando você sair de casa. E aí, quando deu esse dia que ele chegou 4 horas da manhã, eu falei, agora chega, agora você vai sair mesmo de casa, porque a briga foi muito feia. E aí, ele saiu de casa. Mas ele não queria sair, ele queria sair quando ele terminasse de montar tudo a casa lá, que ele estava planejando ir embora. Enfim, foi embora, foi aquele sofrimento. O meu filho mais velho, na época, tinha 6 anos, ele chorava todas as noites. Eu acho que o Beto ir embora não foi o que me matou. O que me matou foi ver o meu filho mais velho, porque o meu filho pequeno tinha 8 meses, então ele não entendia muito bem. Mas o mais velho, ele chorava todas as noites, mas todas as noites. Dava o horário do pai dele chegar, porque o pai dele trabalhava até às 11, dava 11 horas. Sofre, né, Cris? Muito, ele sofreu muito. A minha oração era, Deus, eu mereço passar, mas eles não. Então guarda o coraçãozinho dele, não deixa ele pegar mágoa do pai. Uma coisa que eu aconselho... Toda mãe fala isso, né? Toda mãe puxa para si, meus filhos. Eu nunca coloquei os meus filhos contra ele. Nunca fiz isso.
que eu falava assim, eu não vou fazer isso, porque ele falhou comigo, mas com os filhos dele ele não tinha falhado. E eu não queria que meu filho criasse um rancor ou um ódio do pai, porque ele ia sofrer demais. E o meu filho é muito emotivo, demais, demais, demais. Então, quando dava 11 horas da noite, o meu filho ficava olhando para a porta, para ver se ele ia chegar. E aquilo me massacrava, sabe? Tipo, eu chorava junto com ele todas as noites. E aí ele ia dormir chorando. E foi passando os dias, e todos os dias ele chorando, e eu orando com ele. Só que o meu filho, ele aprendeu a orar. E aprendeu a cantar hino nessa época também. Porque ele começou a orar todas as noites, buscar todas as noites, e sempre a mesma oração. Ele orava assim, eu quero que meu pai volte para casa, que ele largue da bebida. E quando ele descobriu da menina, né, porque depois de 6 meses a gente teve certeza do que estava acontecendo. Daí ele falou assim, que ele largue a Gisele, que ele, né, ele orava sempre a mesma oração, todas as noites. Tinha vezes que eu tava com ódio, eu falava pra ele assim, por favor, não ora mais, chega, não quero mais seu pai. Ele, se você não quiser, eu vou orar. Eu vou continuar Que orando. bonitinho, gente. Eu falei isso pra Fabi, ele nunca deixou de orar. Eram todas as noites. Ele lia um versículo e ele orava todas as noites. E daí tá bom. Ele saiu de casa e até então eu tinha esperança que aquilo era mentira sobre a outra pessoa. Porque ele não foi morar com ela já quando ele saiu. Ele ainda vinha pra casa e depois ele ficava em casa, ficava com os meninos, só que daí os meninos sofriam demais também porque ele vinha, ficava meia horinha e já ia embora. E aquilo estava ficando ruim demais. Quando deu 6 meses que ele foi embora, aí meu filho foi para casa dele, eu deixei meu filho ir na casa dele, e naquele dia, eu lembro até a sensação até hoje, meu filho chegou em casa, e eu lembro que uma vez antes dele sair de casa, a gente teve uma briga, porque eu vi uma foto dela com ele no bar. E ele falou que ele não estava com ela sozinho, que tinha várias pessoas na farmácia. Só que a gente teve uma briga e meu filho soube dessa foto e viu a foto. Depois que ele foi embora, meu filho foi na casa dele. E meu filho voltou e falou assim, mãe, sabe aquela moça da foto? Já gelei na hora. Sabe aquela moça na foto que você brigou com meu pai? Ela estava lá cozinhando com meu pai na casa dele. Meu Deus. Eu lembro dessa sensação até hoje, mas eu lembro dessa sensação até hoje. É como se realmente tivesse abrido um buraco, e eu tivesse caído dentro dele e eu não conseguisse mais sair dele nunca mais. Eu lembro que eu comecei a chorar desesperadamente, mas aquele choro desesperado, fim, sabe? Fim da história. Acabou. Eu achei ainda que tinha esperança dele voltar, dele se arrepender, mas quando eu soube que ela estava lá, que era a moça que eu desconfiava, meu chão abriu, eu comecei a chorar e eu falei, acabou, meu casamento acabou, e vai ser de mim agora. Porque a primeira coisa que a gente pensa é, o que vai ser de mim agora, dos meus filhos? E agora? Né? Acabou, minha família acabou. E eu comecei a chorar desesperada, e eu lembro que a minha cunhada até veio, né, porque ela viu o meu desespero e orou ali comigo, mas aquele desespero não passava. Eu lembro que eu fui ajoelhar e eu orava assim, questionando Deus, por quê? Por que isso comigo? O que foi que eu fiz? Qual foi o erro que eu cometi para estar vivendo isso? Né? Eu sempre tive na sua casa, que eu falo para a Fabi assim, que eu falava para Deus, eu cresci na tua casa, eu nunca me desviei, eu busquei alguém de dentro da casa do Senhor, eu tentei ser melhor do que eu podia, mas pelo jeito eu não fui. E agora eu tô pagando. Por alguma coisa eu tô pagando. Mas na verdade não é isso que Deus quer. Na verdade o Senhor, ele quer nos usar para algo maior. O Senhor, ele quer que a gente passe por um processo de transformação para algo maior. Só que infelizmente a gente não dá ouvido antes. A gente, que nem eu falei, Deus fazia, eu falava para mim encher a boca d'água. Talvez Deus trabalharia no meu esposo em casa mesmo, mas eu não dei ouvido. Eu era rixosa, briguenta, não tinha sabedoria. Cada briga eu deixava ele sem. O erro da mulher é esse. Brigar e depois ficar uma semana, 2, sem nada, sem contato algum com o esposo. E eu fazia muito isso. Eu errava muito nessas áreas. Até o dia que eu perdi o meu esposo. Porque eu achava que eu nem amava mais ele, na verdade. Eu achava que a gente já tinha se acostumado. Porque era tantas brigas
que eu falava que perdoava, desculpava, mas eu sabia que aqui dentro não tinha perdoado nada, existia muita mágoa, muita ferida, muita coisa ruim aqui dentro que eu não tinha perdoado ele. E o Senhor não queria. E uma oração que eu fazia para Deus, eu falei: Deus, eu não quero me envelhecer e olhar para trás e falar: tive um casamento de porcaria. Eu não tive um casamento. Eu tive uma porcaria de casamento. Tipo assim, eu acostumei viver com uma pessoa. E eu não queria isso. E eu sempre falava para Deus: não quero viver um casamento dessa forma. E o Senhor me ouviu. Só que eu não sabia que o processo ia ser tão dolorido, tão difícil. E para que eu fosse transformada também, não sabia que o processo ia ser tão dolorido quanto foi. Tá, descobri que ele estava com ela. Depois descobri que ele estava alugando uma casa maior, porque ele morava numa casa pequenininha. Então, ela é muito esperta. Ela era... As OM, o que a gente não teve de sabedoria, elas têm. Elas não agem com afobação, elas são muito espertas, vão aos pouquinhos, que nem ela mesma. Ela conseguiu fazer com que o Beto alugasse uma casa maior para que ela pudesse ir morar com ele, porque ela tem uma filha. Então, ela queria uma casa maior para ter um quarto para a filha e um quarto para eles, né? E ela é muito soberba. Ela é, tipo, muito... Queria sempre ter um carro bom, casa boa, mostrar que tem, sabe? E ela conseguiu. E daí eu descobri que ele tinha alugado uma casa maior. Mas até então, quando ele foi alugar essa casa maior, eu não tinha descoberto deles. Ele teve a capacidade de pedir para um cunhado meu dinheiro da entrada da casa. Ele estava totalmente cego e sem caráter. Tipo assim, quando eu descobri, eu falei assim, não é possível que a pessoa... A pessoa fica completamente perdida, né, Cris? Totalmente, porque eu falei, cara, ele já sabia que ele ia morar com a moça. Ele veio pedir pro meu cunhado, pro esposo da minha irmã, para emprestar o dinheiro para ele dar entrada para uma casa maior. E depois que eu descobri que era para morar com a OM, eu falei, meu, é o próprio Satanás. Verdade. Com purinho, viu? Né? Eu falei assim, não, gente, não é possível, é o próprio Satanás, porque sem cabimento a pessoa ter coragem de ir no meu cunhado e pedir dinheiro emprestado para alugar uma casa maior para morar com outra pessoa. Enfim, eu tinha um carro, e quando eu saí de emprego, porque fez até isso, ele queria o outro filho, e eu trabalhava quase 3 anos de um consultório. Ele fez sair desse consultório para cuidar do meu filho. E eu falo assim, que parece que está tudo esquematizado, parece que ele queria que eu ficasse sem emprego, sem nada. E aí eu saí do meu trabalho e dei entrada nesse carro, acho que foi 5 mil. Ele levou meu carro embora. Ele não me deu nem R$1. Ele não me deu nem um centavo. Olha o abuso também. Só que o que mais me entristecia é que às vezes a gente julga Deus, né? A gente quer, tipo assim, questionar Deus por quê? Porque eu ia para a igreja a pé com os meus filhos. Chuva, sol, frio. Eu estava na igreja com os meus filhos a pé. Tipo assim, às vezes alguém lembrava de mim e falava, não, eu te dou uma carona para levar para casa. E eu falava assim, poxa, Deus, o meu carro que eu dei entrada, que era da minha família, agora ele tá andando com outra mulher e colocando a filha dela dentro do carro. Ele leva ela pro trabalho, ele busca ela, ele busca a filha dela na escola, ele pega a filha dela na escola, não toma chuva, não toma sol, não toma frio, não toma nada. E eu e os meus filhos temos que ir para a igreja no frio, sabe? Eu ficava assim, não é possível, Deus, que o Senhor tá vendo isso e não tá fazendo nada. Porque a gente ora e não vê nada. Só que Deus, ele tem esse jeitinho mesmo de trabalhar, eu falo para a Fabi, em silêncio. Ele não vai mostrar para você o que ele tá fazendo. Porque a gente tem mania de atrapalhar o que Deus tá fazendo. E ele não vai mostrar. E ele nunca me mostrou. Eu sempre achei que o Beto estava bem. Para mim, o Beto sempre esteve bem. E eu era a que estava acabada, sofrendo. E para mim, ele sempre esteve bem. Mas quando ele voltou, eu vi que não era nada disso. Só que Deus não queria me mostrar. Porque eu ia atrapalhar o agir de Deus. E quando isso aconteceu do carro, eu chorava muito, falava com Deus. Só que, na verdade, Deus estava trabalhando no meu caráter. Poxa, então quer dizer que eu só sirvo a Deus com carro? Poxa, então quer dizer que eu tenho filhos, eu não vou para a igreja? E aí? Então quer dizer que eu só sirvo a Deus se eu tiver um carro para ir
no frio, na chuva, no calor, seja lá o que for. Eu só vou servir a Deus se eu tiver aquele carro. Se eu não tiver, eu não vou. Só que eu só fui entender isso depois, tá? Porque na época eu não queria entender nada. Eu tava a pé e não queria estar a pé. Mas ali eu vi que Deus estava forjando em mim algo maior. Filha, você vai servir a mim de qualquer maneira. Não é só tendo um carro. Não é só tendo coisas para servir a Deus. Não. Se você me ama, entende? Se você me ama, você vai me servir de qualquer maneira. Não é tendo. Então quer dizer que só vem a mim para ter algo e para me entregar. Você não tem nada? É mais ou menos isso que muitos cristãos fazem. A gente só vai na igreja, às vezes, para pedir. Mas esquece que a igreja não é lugar de pedir. A igreja é lugar de você ir lá para entregar aquilo que você tem de melhor para Deus. Para receber, ele já sabe o que você precisa, porque a própria palavra diz, ele conhece você, ele sabe o que você precisa, ele sabe tudo de hoje, de amanhã e até depois ele sabe. Só que para a gente adorar o Senhor verdadeiramente é entregar aquilo que a gente tem. Eu mudei meu raciocínio depois de um tempo, eu mudei e eu comecei a cantar, somente cantar dentro de casa. Eu era convidada para louvar, às vezes com o coração dilacerado, querendo só ouvir. Mas o Senhor, ele me dava a oportunidade de... Cris, você vai cantar na minha igreja hoje. Eu, amém. Quero ir, amém. Mas eu ia lá, eu adorava o Senhor. Às vezes eu cantava uma letra de um hino e falava assim, mas eu não estou vivendo isso. Por que eu vou cantar um louvor que eu não estou vivendo? Mas o Senhor, ele ia fazer eu viver. Só que primeiro eu precisava declarar aquilo que eu ia viver. Porque a palavra diz que a fé é assim. Você não vai ver para crer. Você precisa primeiro crer, profetizar, para depois ver o milagre. Ele não vai te mostrar como é que vai ser fé se você ver, por exemplo, essa xícara de café. Se eu falar xícara de café, tá fácil, né? Não, a fé, você não vai ver nada. Você vai ter que crer para você receber aquele milagre. E eu comecei a cantar nas igrejas, eu comecei a sair para cantar. Só que algo que o Senhor nunca fazia. Não falava, olha, eu vou te trazer seu marido de volta. Olha, eu vou restaurar o seu casamento. Olha, não. Deus nunca fez isso. E eu ficava louca porque eu saía de casa falando, Deus, confirma, por favor, confirma para mim só uma palavrinha assim, vou restaurar o seu casamento. Pronto, daí eu vou me animar, eu vou esperar, eu vou confiar mais. Deus sabia que era mentira, eu podia ouvir isso, mas qualquer coisa que o Beto fizesse, eu já ia esquecer dessa palavra, eu ia esquecer de tudo completamente. Quando o Beto saiu de casa, eu fui numa igreja bem pequenininha. Só que nesse dia eu fui para receber mesmo, eu queria ouvir algo de Deus. Logo que ele saiu de casa, na mesma semana eu fui numa igreja pequenininha. Não adiantou. Minha irmã dedurou que eu sabia cantar, louvar. E aí eu fui louvar. Eu cantei o hino Jó, né? E o Jó diz, né? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Cantei esse hino. Falei, tô cantando esse hino pra quê? Se eu não tô vivendo, meu Deus. Né? A vontade de abandonar era grande demais. Eu não queria saber de mais nada mesmo quando eu descobri que ele estava morando com a OM. Quando acabou, eu louvei, depois o irmão foi pregar. A única palavra que eu ouvi de Deus foi para você é impossível. Ninguém me conhecia. E eu procuro igrejas que não me conhecem mesmo, para mim não duvidar. E aí ele falou só assim, o hino que você cantou foi para você mesmo, né? Tá adorando, não tem nada, mas tá adorando, né? E o Senhor, ele se agradou do seu louvor. E ele manda te dizer que para você é impossível, mas para ele não é. Você entrou no barco, você vai atravessar do outro lado. Só espera no Senhor e você vai atravessar do outro lado. E eu agarrei aquela palavra, eu lembro que eu cheguei em casa, eu anotei o versículo que ele pregou, Nossa, anotei o que ele me disse, eu anotei tudo, eu falei assim, porque o dia que eu esquecer eu vou lá de novo, eu vou ler e vou lembrar do que Deus tinha me dado. Mas nunca falou de restauração. Deus não falava de restauração. Outra palavra que Deus me deu, que eu trouxe a minha Bíblia para lembrar, foi em 2 Crônicas 20, foi a primeira palavra que o Senhor me deu e ele bateu nessa palavra até o final.
que foi em 2 Crônicas 20, que diz, né, que nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai firme no Senhor, né? E o demais o Senhor ele vai fazer. Eu não sei se as irmãs já leram esse versículo, mas aqui Josafá avisaram ele que ia vir um grande exército contra eles. E Josafá sabia que o exército dele era pequeno demais para aquele tamanho exército. E ele falou para o Senhor, né? Quando entrou em jejum ele, entrou em jejum todo mundo, crianças até mais. A palavra diz que entrou em jejum. E quando eles começaram a jejuar, o Senhor levantou um profeta e falou: nessa peleja você nem vai pelejar. Só fica parado, firme, mas firme no Senhor, que eu vou pelejar por você. E daí, nisso, Josafá tomou aquela palavra, ele recebeu, ele creu naquela palavra. Por que ele creu? Porque quando eles começaram a ir diante, para ir até aquele exército, o que aconteceu? Ele mandou o povo adorar. E o povo foi na frente, né? Aqueles que cantavam, na frente adorando. Então Josafá realmente creu no Senhor e começou a adorar, já agradecendo pela vitória. Ele nem tinha visto o que ia acontecer. Para ele, o que ia acontecer? Nessa peleja eu teria que pelejar, eu, tipo assim, vou chegar lá, vou batalhar e Deus vai fazer eu vencer. Mas não, ele começou a adorar com o povo antes mesmo de chegar. E a palavra diz que quando eles chegaram lá, o exército inteiro já tinha morrido, porque o Senhor fez um outro povo ir contra eles e eles próprios se mataram. Então, quando eles chegaram lá, já estavam todos mortos. E realmente, naquela peleja, eles não tiveram nem que pelejar. Pelo contrário, eles conseguiram ainda ficar com os bens daquele povo que tinha morrido. Que eles nem conseguiram levar tudo diante, né? Diante de tanta coisa que eles tinham. E a palavra diz que, deixa eu achar aqui, que está escrito como que ficou o nome lá. A palavra diz, onde louvaram o Senhor, por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Bereca. E se eu não me engano, é Vale de Vitória. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha anotado, mas acho que eu não vou achar agora. Tá escuro aqui já. Aqui, ó, no final fala assim, ó. E o Senhor os encherá de alegria, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. Então o Senhor, ele fez o quê? Que eles não pelejassem. E o Senhor sempre batia nessa palavra. Se eu lia ela hoje, por exemplo, eu chegava na igreja, alguém pregava sobre essa palavra. Aí o Senhor me fazia lembrar: ei, filha, só fica quietinha. Eu que vou pelejar por você. Só fica na sua posição, que é eu que estou trabalhando lá. É mais ou menos isso que o Senhor está falando. Um dia eu fui na igreja e eu tinha lido essa palavra em casa. E uma irmã foi lá, mas ela também não ia pregar. Só que daí o pastor resolveu dar a oportunidade para ela. E ela falou que ela ia pregar sobre Ana. Só que no lugar dela, Deus falou assim: não, você vai pregar 2 Crônicas 20. Quando ela falou isso no púlpito, eu falei: Jesus, obrigada. Sabe, assim, Deus foi tão lindo. Eu falo pra Fabiana, assim, que eu nunca vivi algo parecido nos meus tantos anos de ministério e de igreja. Eu nunca vivi esse relacionamento, tipo, de eu conversar com Deus na minha casa e a resposta vir no mesmo dia no culto. Eu nunca vivi isso. Então, foi algo que eu vivi com Deus. Por exemplo, algo que eu nunca vivi com Deus também. Quando meu marido foi embora, eu não recebia pensão. E ele trazia o quê? Meu filho tinha 8 meses, usava fralda. O meu filho, ele trazia um pacote de fralda por mês, um pacote de arroz, um de feijão, e ele achava que ia durar por muito tempo. Só que eu era uma pessoa assim que eu não sabia pedir para as pessoas. Eu não pedia nem para as minhas irmãs. E olha que eu tenho um monte de irmãs. Eu não pedia para elas. E eu chorava, eu falava: Deus, está acabando o biscoito do meu filho. Deus, está acabando a mistura. Deus, está acabando isso. De repente apareciam pessoas na minha casa. E eu senti de trazer isso para você. Aí vinha com uma cesta, vinha com os biscoitos que os meus filhos gostavam, que a pessoa nem sabia. Deus é Deus de detalhes, e isso é incrível, porque a pessoa nem sabia qual era o biscoito que o meu filho gostava. E aí vinha a pessoa com biscoito, vinha a pessoa com leite, vinha a pessoa com a mistura. Teve uma outra vez também que uma irmã veio em casa e me trouxe uma sacola também cheia de Danone, cheia de coisas, porque Deus sabia que estava acabando na minha casa. Mas eu não pedia para ninguém. O que Deus quis falar para mim: ei, filha, eu cuido de você. Não é um homem que vai zelar por você. Eu sou o seu marido até eu completar a obra. Então eu vou cuidar de você.
Eu vou te sustentar, eu vou preparar. Como eu vou provar para você que eu sou Deus de milagre se você não deixar eu mostrar para você que eu sou um Deus de milagre? Porque realmente, se eu não tivesse faltando as coisas em casa e alguém trouxesse, como eu ia saber que Deus era Deus do impossível para tocar em alguém para trazer para mim? Né? Eu não ia saber que Deus era Deus de milagre. Deixa eu cortar um pouco para não ficar tão longo. Tá bom, passou um ano, meu marido começou a pagar a pensão, daí eu tive que ir atrás da pensão, o meu esposo começou a pagar a pensão, então daí as coisas melhorou. Mas um ano inteirinho eu passei dessa forma que eu falei. As coisas iam acabando e o Senhor preparava. Eu arrumava emprego, eu não conseguia ficar em emprego nenhum, porque a pessoa que começava a cuidar dos meus filhos já não queria mais, e daí eu chorava. Foram muitas atribulações, eu falava, meu Deus, eu quero trabalhar, eu preciso sustentar os meus filhos. Mas Deus não queria, de jeito nenhum. Deus não permitia eu trabalhar. Aí eu tinha que ficar em casa. Por que Deus não queria que eu trabalhasse? Porque eu orava mais, eu lia mais, eu buscava mais, eu levantava de madrugada. Quando era de manhã eu estava jejuando. Eu jejuava às vezes até meio-dia, às vezes eu passava do meio-dia. Aí eu pegava, todos os dias eu orava, sempre no tal horário de manhã, de tarde, de noite. Então, tipo, Deus estava forjando, porque era assim, era uma bênção e de repente vinha um levante. Era uma grande bênção e de repente vinha um grande levante. Eu vou um pouco mais para a luz aqui, tá, irmãos? Que já está escurecendo aqui. E aí era um grande levante. Eu falava assim até para uma amiga, a Fá fala que eu não aguento ela, né? A minha amiga suportou coisas piores, Fabiana. Coisas piores. Porque eu também era muito rixosa, muito briguenta, muito de não querer mais. Todo dia eu falava, eu não quero mais. Aí no outro dia eu já estava chorando, quero sim. Eu era muito... minha fé oscilava demais. E daí passou um ano, o meu marido, ele começou a ficar em casa. Por exemplo, ele vinha ver os meninos, ele ficava em casa. E aquilo era pior para mim. Era terrível para mim ele vir na minha casa e ficar ali. Por quê? Ele chegava em casa, quando eu olhava na tela do celular, tava lá os dois, de tela de celular, enorme, no celular dele. Na minha época ele não fazia isso comigo, nem com os filhos. Não tinha tela de celular de esposa ou algo assim. Não existia isso. De repente estava no celular, daqui a pouco saía correndo, acho que para atender ela. Porque ele falava para ela que pegava os meus filhos e saía com os meus filhos. Ela nunca sabia que ele ia e ficava na minha casa. Ele tomava café, ele almoçava. Então, assim, ela não sabia, porque para ela ele pegava os meus filhos e saía. E daí, para mim, não estava dando mais assim. Eu falo para a Fabiana que Deus trabalha de uma maneira diferente. Para mim, não dava. Por quê? Ele ficava 15 minutos na minha casa e já queria ir embora. E aí começava a briga de novo. Teimosa, que não queria aprender a ser sábia, a ter sabedoria de ficar calada. Eu demorei demais para aprender. Eu falo assim que eu fiquei 3 anos no deserto por não saber aprender aquilo que Deus queria, que era fechar a minha boca e deixar ele trabalhar. Porque eu colocava na mão de Deus, mas quando ele vinha eu tirava de novo. Porque eu começava a discutir com ele, eu começava a brigar com ele, e aí eu tirava da mão de Deus. Aí Deus tirava por ele, porque Deus não quer dar glória para ninguém. Então, se a gente coloca nessa mão, ele tira dele, porque a glória tem que ser somente dele, né? Como que ele vai glorificar o nome dele se a gente coloca as nossas mãos? E para mim não estava dando. Daí ele saía para atender a moço escondido. Aí eu começava a chorar, porque aquilo para mim não dava. Eu não conseguia engolir aquilo. O meu marido, com tela de celular com outra mulher, com o meu carro, e quando ela ligava, saía que nem um cachorrinho atrás dela. E aquilo eu não suportava. Daí eu comecei a falar para ele levar as crianças para casa dele. E foi a fase mais difícil da minha vida, porque eu não conhecia a mulher, eu não sabia como ela era. Eu sabia que ela não prestava, mas eu não sabia assim como ela era como pessoa, com criança ou com os meus filhos. E foi a fase mais difícil que aconteceu, foi quando eu tive que permitir os meus filhos ir para casa dele, né? E com ela. Eu chorei muito, eu briguei muito com Deus, ter que passar por isso, mas eu permiti. Mas não sabia eu que Deus já tinha um trabalhar nisso. Porque quando eu permiti os meus filhos ir lá, e eles começaram a dormir lá, ele não dormia com ela. Os meus filhos dormiam. E ele sentia muito mais
falta dos meus filhos quando ele dormia com os meus filhos. Então, tipo, aquilo foi remoendo ele por dentro, foi, né, piorando a situação, tipo, eu abandonei minha família. Só que eu nunca soube disso. Eu soube depois, que ele me contou, né? Na época, Deus não permitiu eu saber nada disso. As únicas coisas que eu sabia é porque eu ficava questionando o Guilherme. Como que foi lá, filho? O que aconteceu? O seu pai abraçou demais ela? O seu pai isso aqui? Olha só como que a gente é. Como que foi? O que você comeu? Ela fez comida pra você? Fez pro seu pai? Seu filho ficava questionando meu filho, judiação da cabeça dele. Até o dia que eu falei, quer saber? Chega. Porque tudo que eu sabia de lá, ou eu sabia que eles saíam junto, aí me feria demais. Então, daí a ferida que estava fechando, abria novamente, porque aquilo me matava. Meu marido lavava banheiro para ela, meu marido limpava a casa, meu marido lavava louça, meu marido fazia arroz. Na minha casa ele não fazia nada disso. Tipo assim, então quer dizer que ele ama de verdade. Era isso que passava dentro de mim. Então ele ama ela de verdade, porque se para mim, que sou mãe dos filhos dele, ele nunca fez, então para ela, ele ama, porque ele faz. Só que não era nada disso. O diabo queria me enganar. O diabo queria que eu soubesse de tudo isso para eu acreditar que realmente ele amava ela. Aí passou-se 1 ano e meio, meu marido teve uma discussão com ela e quis voltar para casa. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ele voltou fora do tempo. Não era o tempo de Deus. E aí ele voltou para casa, eu aceitei ele de volta. Era no final de ano, eu lembro até hoje, era no final de ano, ele voltou para casa, dizendo que estava arrependido, porque não era aquilo que ele queria. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque se eu sofri com a primeira saída, com essa foi 1000 vezes pior. Eu vi o meu marido debruçado na janela no Natal, olhando para o nada. E ele falava assim que estava sentindo um aperto no coração, que ele nem sabia o que ele queria da vida. O que ele estava pensando? Nela. E aquilo me matava, eu queria enganá-lo, eu queria destruir ele. Mas ali eu via onde Deus entrou em mim, que algo o Senhor tinha criado dentro de mim. Porque se morto era mentira, ele estava morto. Ele, sabe, eu já tinha arrumado confusão com ele de novo, igual eu sempre fazia antes, mas não. Eu engolia seco, eu ia pro banheiro, eu ia chorar no banheiro, porque no meu deserto eu aprendi algo com Deus. Para os meus filhos não verem eu chorar, eu entrava pro banheiro tomar banho. E eu chorava tudo que eu tinha que chorar dentro do banheiro, tomando banho. E ali se tornou um lugar onde eu falei muito com Deus, dentro do banheiro, no chuveiro. E aí eu enxugava a lágrima e saía. Porque meus filhos já estavam sofrendo demais. Aí ver a mãe sofrer já ia machucar demais eles, né? E daí foi pior porque o meu filho já tinha 1 aninho e pouco, já entendia. Então, meu filho, na época, tinha 8 meses quando ele saiu. Quando ele retornou, ele tinha 1 ano e pouquinho. E aí, o meu filho de 1 ano e pouquinho, quando ele retornou a sair, o meu filho sofreu também. Aí foi os dois. Aí sofreu os dois. E não só isso, irmão. Eu já era julgada por receber o meu marido, pela minha família. Eu já era julgada antes por esperar ele, porque as pessoas têm mania disso. Quando a gente espera, eles nos julgam falando que a gente não está vivendo, que a gente não tem vida, que a gente não tem que esperar nada, que a gente tem que viver a nossa vida. E eu ouvi muito isso. E quando ele voltou a primeira vez e saiu novamente, eu escutei essa frase: quem faz seus filhos sofrer não é mais o Beto, é você. Você é culpada. Eu tive que ouvir isso. Eu recebi o meu esposo, porque eu achei que ali já era o tempo de Deus, mas não era, porque eu achava conversinhas. Foi muito triste, porque daí eu não podia participar com a minha família, logo que ele foi embora. Porque eu só escutava isso: você é culpado dos seus filhos sofrer. Foi você que recebeu. Tipo assim, você é sem vergonha. Mais ou menos essa frase, entendeu? De receber um homem que fez tudo isso com você e você recebeu ele, você sabia que ia dar nisso. E novamente ele saiu de casa e novamente, deixa eu falar, eu tinha um outro carro, que meu pai vendeu a casa e eu recebi 6 mil e comprei um outro carro. Ele, quando ele voltou, ele insistiu para dar de entrada em outro carro melhor. Ele levou embora outro carro. Mas, gente, levou o segundo carro, na segunda saída, ainda levou o carro de novo, gente. De novo, novamente. E daí era um carro melhor, era um Uno, né, 2019,
desses whey. E aí eu dei o meu carro para dar de entrada. Eu lembro que na época, quando eu peguei o dinheiro e falei que ia depositar na conta dele, a minha irmã, que estava dentro do carro, falou assim: você vai depositar esse dinheiro na conta dele? Aí eu falei: ué, vou. Cega também, outra cega burra que Incrível, não né? sabe ouvir Deus. Incrível. E aí ele pegou e deu entrada, pegou o Uno. E daí nisso teve um final de ano que foi o ano novo, e daí a farmácia faz aquelas confraternização. Ele foi para essa confraternização e eu não queria que ele fosse, mas ele falou que era da farmácia, que não sei o que tinha que participar. Ela foi igual uma princesa. Ela colocou a melhor roupa, ela foi no cabeleireiro, ela se arrumou, sabe, para chamar a atenção dele igual uma biscate mesmo, com o vestido mais curto que ela tinha. Caraca! Uhum. E eu sei disso porque o irmão dele trabalha com ele, né? Então, muitas coisas eu sabia pelo irmão dele. Ele falou assim: Cris, ela se emperequetou o máximo que ela pôde, com o vestido mais curto. Tá bom. Aí Vestiu a roupa de pegar homem, foi, irmão? Ah, é. Pois é, a Pombagira investiu pesado, isso mesmo, investiu pesado. Ela já tinha, né? Daí ela duplicou a pombagira dela para investir. Porque ela sabia que ele gostava de vestido curto, ela sabia de tudo isso. Então ela vestiu a traje para chamar a atenção dele. E daí, adivinha? Ele deu carona para ela até a casa dela. Ela conseguiu o que ela queria. Ele deu carona para ela, já morando comigo. Ele deu carona para ela, só que daí até então eu não sabia. O meu cunhado chegou. E o Beto demorou uma meia hora a mais para chegar. Chegou em casa, ele não ia me contar nada disso. Mas a Pombagira, ela é esperta, ela descobriu o meu número e já mandou. Deixa eu acender aqui, peraí. Esse aqui? Aí. Aí ela era esperta, ela descobriu o meu número. Antes dele chegar, eu recebi mensagem dela. Oi, Cristina, tudo bem? Então, né, o Beto me deu carona. Insistiu para subir na minha casa. Não sei o que, só que eu não. Olha só, ela falando totalmente ao contrário. Tipo assim, ele insistiu para entrar na minha casa, ele queria entrar na minha casa, ter as coisas comigo, e eu não deixei. Aí eu tive que respirar, eu já estava ali. Eu acredito que eu já estava. Já tinha recebido o tratar de Deus, e aí eu fui e conversei com ela assim. Nem eu acredito que eu conversei com ela normalmente, porque, como eu disse, eu era rixosa. Então, se fosse a antiga Cristina, eu ia xingar ela, né, de tudo quanto é nome, chamar ela de biscate e aproveitar a oportunidade, porque eu nunca tinha xingado, e aproveitar aquela oportunidade para falar tudo que eu tinha vontade. Mas, pelo contrário, o Senhor, ele fez eu falar totalmente diferente. E eu falei normalmente com ela. Ele chegou. E daí eu peguei e mostrei para ele. Gisele estava mandando mensagem. Ele já arregalou o olho, já começou a chorar e falando que não teve nada, que ele só levou ela até a porta, só que ela insistiu para ele subir, e como ele não quis, ela falou mesmo que ia me mandar mensagem, porque ele não subiu na casa dela, e aí ela falou: então tá bom, agora eu vou destruir o que você conseguiu. Da mesma maneira que ela fez a primeira vez. Ela ameaçava, dessa mesma coisa, ela ameaçou e tentou de novo. Só que daí ele não foi embora, a gente não discutiu, eu falei assim, que falei com ela normal. Mas daí eu pegava mensagem, sabe? Direto dos dois, e daí não deu certo. Ele saiu de casa novamente, porque a gente começou a discutir demais de novo, porque ele não cortou o contato, e ele trabalhava com ela ainda. Então, ficou difícil cortar o contato com ela, porque ela descia na farmácia, ela provocava ele, e ele não conseguia resistir, e acabava conversando com ela, e sei lá mais o que acontecia. E ele saiu de casa novamente. Só que daí ele foi morar num hotel. E depois de um tempo eu já descobri que ele já estava morando novamente com ela. Só que nisso ele já estava morando numa casa que ela alugou. E daí ele foi morar junto com ela na casa dela. E aí eu descobri, porque eu liguei uma época na farmácia e ela falou: eu não tenho nada a perder, Cristina. Olha só, ela falou assim: não tem nada a perder, quem tem que perder é ele. Se ele quer ficar comigo, ele vai ficar comigo. Se ele não quer também, ele pode sair. Só que isso era uma grande mentira, porque ela perturbava ele 24 horas por dia para ele voltar para ela. E agora eu vou te dizer a artimanha de Satanás. Quando ele voltou para casa, ele começou a comentar o que acontecia. Ele falou assim, como ele foi liberto, na verdade, né? Na verdade, eu desisti. Dessa última vez que ele foi embora, eu desisti, irmãs. Eu realmente, é o que eu repito para Fá, foi nessa época que realmente eu descansei no Senhor.
Eu peguei realmente o Beto, tirei de dentro de mim, coloquei na mão do Senhor e acabou. Eu esqueci Beto, sabe, eu fui viver realmente a minha vida, não saindo com outras pessoas, mas eu tirei ele da minha mente completamente, eu tirei que Deus pudesse trazer ele de volta. Eu só falei assim, Deus, faz a tua vontade. Eu cansei, eu já sofri demais e eu não quero mais. Por quê? Dessa vez que ele voltou, ele tinha saído e voltado novamente doente. Eu cuidei dele. Ele melhorou, ele voltou para ela. Então foram 2 voltas. 2 voltas. Uhum. Depois da primeira, tá? Depois da primeira que ele saiu para morar fora. Teve 2 voltas. Ele voltou uma outra vez doente, eu cuidei dele, ele melhorou e voltou para ela. Totalmente sem caráter. Não era mais o Beto que eu conhecia. Não era mais aquele primeiro Beto, bonzinho. A gente discutia assim, mas tinha um coração imenso. Ele não tinha mais nenhum caráter. E foi embora novamente com ela. Só que nessa ela começou a humilhar ele. A casa é minha, as coisas são minhas, né? E ele não estava suportando mais isso. Ele alugou uma outra casa e foi morar sozinho. Só que a Pombagira é muito suja, irmãs, que quando ele voltou, ele falou assim que ela fazia coisas assim tão absurdas que hoje, depois da transformação que ele teve, depois que a venda caiu, ele começou a falar assim, era muita nojeira. Você não tem noção o que ela era capaz de fazer para me segurar. Ela era capaz de fazer qualquer coisa para me segurar, simplesmente. No início, antes de dar 1 ano, ele já quis sair da casa, que ele não queria mais morar com ela. Ela tomou vários comprimidos, que teve que ir para o hospital fazer uma lavagem. Ela tentou suicídio da primeira vez que ele tentou sair da casa. Ele empacotou as coisas dele, que eles brigaram e ele não... Era que dizia que não tinha nada a perder? Exatamente. E ela era soberba, porque eu lembro que uma vez eu liguei na farmácia para falar sobre a pensão e ela que atendeu. E aí eu falei para ela, aquela que destruiu uma família. Eu lembro que foi a primeira vez que eu falei com ela. Ela falou assim, ai meu bem, eu sou linda, eu sou maravilhosa, e eu me garanto. Ela falou com essas frases, com essas palavras. Meu e eu falei, Jesus. eu ria. Coitada. Destruída. Eu ria, porque eu falei assim, nossa, você deve ser muito linda. Porque eu já sabia que ele ia na minha casa. E ficava na minha casa. Então, tipo assim, ela se garantia nada, porque mal sabia ela o que ele aprontava com ela, né? E aí ela tentou suicídio. Daí depois que ele tentou novamente, que ele queria mesmo voltar para a família, ela começava a colocar a faca no pescoço, ameaçando que ia cortar o pescoço. E uma vez ela cortou toda a coxa dela. Realmente ela cortou tudo a coxa dela para tentar segurar ele, porque ela estava conseguindo. Ela tentou de uma forma, não deu certo. Daí ela começou a se cortar, começou a fazer outro tipo de coisa para tentar segurar ele. E ele realmente tinha medo. Por quê? Porque foi ele que tirou ela da casa dela para morar com ele. Então ele falava assim, poxa, se acontecer alguma coisa com ela, eu vou me sentir culpado. Porque fui eu que tirei ela da casa dela. E o pai e a mãe dela falavam isso para ele. Falava assim, você tirou ela de dentro de casa. Se acontecer alguma coisa com ela, você é culpado. Então ele ficava com esse peso sobre ele. Ele queria sair, mas não saía por medo, porque todas as vezes ela tentava alguma coisa. Aí tá, daí voltou por 2 vezes, depois ele alugou uma casa maior e foi para essa casa. Só que uma coisa que Deus nunca deixou faltar foi ele. Por quê? Eu não sabia, mas Deus enviava pessoas dentro da farmácia para falar com ele. Pessoas que nem o conhecia, só que a amarração era muito grande. Porque ao mesmo tempo que ele recebia aquela palavra, saía da farmácia, ele já não lembrava mais de nada do que Deus tinha falado. Não conseguia se libertar de forma alguma. Tanto que eu tô dizendo, ele voltou para casa e ele não conseguia se desprender dela. Era um laço terrível. Terrível demais. E aí ele pegou e as irmãs falavam com ele, Deus levava pessoas lá, mas ele não conseguia receber. Quando ele foi para outra casa, ele aí começou a ir para a igreja. Na verdade, eu contei um testemunho para um pedacinho, que quando também eu chorei demais, foi um dia que ele me mandou uma foto que estava indo com ela para a igreja. Meu Deus, esse dia! Esse dia eu chorei demais, porque eu queria o meu esposo comigo dentro da igreja de terno e gravata. E ele estava indo com ela, de terno e gravata. E foi um dia também que eu falei assim, pronto, agora a menina vai se converter,
vai virar evangélica, ele vai gostar mesmo de verdade dela e vai começar a servir a Deus com ele. Foi isso que passou na minha mente. Falei, poxa vida, Deus, não tô entendendo, o senhor tá contra mim? É isso que eu tô vendo? O senhor vai libertar o meu marido para uma outra mulher? É isso que eu tô vendo? Então, eu acho que eu perdi nessa guerra. O senhor não vai ganhar dessa vez, o senhor vai perder essa guerra. Só que Deus nunca perde batalha, irmãos. O Senhor, ele nunca entra numa guerra para perder. Ele sempre vai entrar e ele vai vencer aquela guerra, mas depende da nossa espera. E daí ele foi morar nessa casa. Foi a última vez que eu falei com o Luiz, eu falei assim, ok, você quer voltar para casa? Que ele começou a vir atrás de novo, irmãs. Ele começou a voltar atrás de mim e querendo voltar para casa. E eu falei que não, você já voltou por 2 vezes e não deu certo. Eu fui muito humilhada por você e pela minha família, então eu não quero mais. Aí ele usou a palavra, mas é Deus que dá a última palavra. Eu falei, agora você lembrou que Deus existe? Deus dá a última palavra? Acho que Deus já deu todas as últimas palavras e você não aceitou. Então você não quer, Deus não pode. Aí muitas pessoas falam, não, se um não quer, não adianta você orar, porque Deus não vai mudar o coração. Só que o Senhor, ele me dava aquela palavra lá que dizia, eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne voltado e contrito para mim. Então não tem essa que Deus não transforma, que Deus não muda o coração se a pessoa não quiser. O Senhor, se for necessário, ele aperta a pessoa de uma tal maneira que ela vai ter que ceder de alguma forma. Ela vai ter que se voltar para Deus de alguma forma. E foi isso que aconteceu com meu esposo. O Senhor, ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne já voltado para ele. Aí até então, morando sozinho, aí eu falei para ele assim, ok, Beto, eu nunca recebi uma resposta de Deus. Então eu vou fazer 7 dias de jejum e você também vai fazer. E a gente vai orar todo dia quando você sair da farmácia. Eu vou te ligar, a gente vai orar. E no outro dia a gente vai fazer jejum até o meio-dia, vamos entregar. No 7º dia, eu falei bem assim, no 7º dia, se Deus não falar assim, vou restaurar seu casamento. Com essas palavras, eu não te aceito mais e acabou. E não adianta você vir aqui, que daí eu vou ligar para Gisele, eu vou ligar e vou falar que você tá vindo atrás de mim. Só que você já tá rompendo sozinho, né? Comecei a oração. Ligava para ele todos os dias, meia-noite. Meia-noite eu ligava, a gente orava, eu orava por ele, entregava, entrava no jejum, entregava no outro dia, meio-dia, ligava para ele meio-dia. E aí, entregou? Entreguei. Tudo mentira, viu? Eu estava orando sozinha. Eu estava orando sozinha. Olha para você ver a cegueira da pessoa. Eu estava orando sozinha. Só descobri quando ele voltou também. Não descobri na época. Eu ligava de novo meia-noite. Só que tinha vezes que eu percebia que demorava para atender. Vocês acreditam que enquanto eu estava orando, a cidadã ia na casa dele dormir com ele? Na semana que a gente estava fazendo jejum, que eu estava, né? Só que eu não sabia disso. E aí eu jejuava e entregava. No 7º dia, irmãs, eu fui numa igreja que não era minha, porque todo mundo conhecia a minha história. Então, se alguma coisa viesse dali, eu ia duvidar. E fui numa outra igreja. Chegando lá, o culto para se encerrar. Vou diminuir a história, senão vai ficar muita coisa. O culto para se encerrar, eu falei, tá bom, essa é a resposta, o Senhor não me deu. Então, amém. O Senhor não quer restaurar esse casamento. Então, a partir de hoje, acabou Beto, para mim. Quando o culto ia acabar, o irmão do púlpito falou assim, pega essa criança aí, que tá na mão dessa moça, e traz ela para mim. Ele me fez subir no púlpito. E quando eu subi no púlpito, ele falou assim, agora estica as suas 2 mãos. Eu já comecei a chorar, porque Deus já tava falando. Então, Deus falando para mim já era uma, né? Deus vai falar alguma coisa. E aí ele falou assim, quando você abriu a mão, o azeite caiu. E quando o azeite caiu, a resposta chegou daquilo que você queria. Meu Deus! Tem um vídeo, irmãs. Eu caí de joelhos, porque eu não aguentei. E aí Deus falou assim, eu vou trazer restaurado, transformado, com o coração totalmente voltado para mim. Vai ser um homem, sabe? Ali eu já não conseguia mais nem escutar o que ele estava falando. Eu comecei a chorar. Só que Deus é tão lindo que alguém gravou esse vídeo. Alguém gravou. E na semana que alguém gravou, eu mandei para ele. E quando eu mandei, ele ainda saiu com a pessoa. Ele insistiu no pecado. Olha só, Deus já tinha dado a resposta daqueles 7 dias. Ela insistiu em ir na casa dele, ele não conseguiu recusar. Ela entrou
Quando ela entrou, eles fizeram tudo de pior que vocês imaginam. Foi o dia que eles fizeram, acho que o pior, porque ela já tinha visto mensagens dele comigo. Então ela falou assim, o quê? Vou dar meu checkmate. E para vocês terem uma ideia, até no hospital ela teve que parar de tantas coisas terríveis que foi feito naquele dia. E aí, o que aconteceu? Deus falou que agora eu vou arrancar as vendas desse menino, porque eu dei a resposta e chegou o tempo de eu entregar. A venda caiu. Ele disse que terminou, foi tomar banho, isso com as palavras dele. Ele foi tomar banho, ele disse que quando ele saiu do banheiro, ele sentiu um fedor de podre, mas de muito podre, como se alguém tivesse aberto uma fossa e tivesse saído um fedor de podre terrível. E ele disse que olhava para ele, e ele disse que voltou pro banheiro, se esfregou novamente, começou a olhar os lixos e falar para ela assim, tem alguma coisa podre aqui dentro, tem alguma coisa que tá fedendo. E disse que ela falou, você tá doida? Eu limpei a casa e procurava nos lixos. Aí ele chegava perto dela sem sentir um fedor nela. Naquele dia, o Espírito Santo fez ele lembrar da palavra que um irmão falou: não coma o prato que ela vai te oferecer, porque ali tem algo do inimigo para você. E ele lembrou da bandeja do que o irmão falou, ele tinha comido. Ele comeu o prato que ela ofereceu e ainda fez o que não era mais para ele fazer. E aí o Senhor abriu os olhos dele. Era o demônio que estava atuando, o Senhor fez ele sentir o cheiro daquele demônio, que é o demônio da pombagira e o demônio que causa toda essa cegueira. A partir daquele dia, ele entendeu o que Deus queria. E foi ali que o Senhor começou a trabalhar. Ele realmente cortou todo o vínculo com ela. Aí ele falou, eu vou ter que voltar para casa, porque se eu continuar morando aqui, ela vai continuar aqui. Mas quando eu recebi a resposta de Deus, eu me senti em paz de trazer ele. E eu vi a minha mudança. Ele voltou para casa e o Senhor restaurou ele dia após dia. Eu via ele toda madrugada, chorando e se arrependendo. Ele me apertava assim de noite, ele falava, me perdoa. O que eu fiz com a minha família? Realmente a venda caiu. E quando eu vi ele chorar assim, tão desesperado, eu falava assim, Deus, o Senhor é lindo demais. Realmente era algo que o cegava, porque ele foi mudando, sabe assim, de uma forma tão linda que eu via Deus nele. Ele orava, ele buscava toda madrugada, ele chorava toda madrugada, ele me apertava, ele falava, me perdoa, pelo amor de Deus. Aí ele ia no quarto dos meninos, ele abraçava os meninos, ele pedia perdão, ele chorava. Isso foi o quê? Quase um mês. O Beto toda madrugada chorando e pedindo perdão para Deus. Aí ele falava assim, será que Deus me perdoou? Será que Deus, né, me perdoou de tudo que eu fiz? Cris, eu fiz muita coisa. Aí foi um dia que a gente sentou e ele teve que contar tudo. Não era só com a Gisele. O Beto estava indo para prostíbulo. O Beto, ele pagava mulheres. O Beto, ele não estava só viciado na Gisele. O demônio que estava atuando era tão terrível que ela já não mais saciava ele. Então ele fazia com ela, ele não se saciava e ia procurar fora. Ele virou o pior mundano que vocês possam imaginar. Que ele até fala que se tornou o pior cara nojento que possa se imaginar. E o que eu quero dizer com isso? Para Deus nada é impossível. A pessoa pode estar a pior pessoa do mundo, né? Igual quando o Beto chegou e contou. Ele estava terrível. Mas quando o Senhor entrou de verdade, tirou a venda dele, ele enxergou o demônio que atuava nele e nela. E aí aconteceu outros processos muito compridos, né? Tem muita coisa que eu cortei bastante, que ele continuou trabalhando no mesmo lugar. E isso eu não aceitava. Eu falava, não, como que pode? E ela trabalhava em uma farmácia, mas na mesma cidade. Era farmácias diferentes, mas na mesma cidade. O que aconteceu? O Senhor é tão lindo que fez ela fazer um BO contra ele. Ela estava com tanto ódio dele ter voltado para casa que dessa vez ela pegou pesado. Ela mentiu que ele assediou ela. E aí ele teve um BO nas costas que ele teve que comparecer na delegacia. Ali, o ódio dele por ela, acho que todo encantamento que ele tinha por ela se destruiu. Eu vi o ódio assim plantado dentro do olho dele, enraizado por ela. Todo encantamento que ele tinha por ela se transformou em ódio. Tanto que ele teve que jejuar, orar para aquele ódio sair. Porque a vontade dele era de ir em cima dela e arrebentar ela na mão mesmo. E ele trabalhava na mesma cidade. Então, para ele fazer isso,
era 2 palitos. Só que Deus foi tão lindo que quando ele descobriu o BO, ele estava de férias. Então, se ele estivesse trabalhando, ele não ia se segurar. Ele ia até ela. Só que ele ia bater nela e as coisas iam piorar, porque o BO era de abuso e tava lá, tipo assim, distanciamento, sabe? E daí, se ele chegasse perto dela, as coisas iam piorar. Mas até nisso, Deus cuidou. Deus zelou. Então, eles têm que ficar distante. Ele não pode chegar perto dela. E o encantamento foi quebrado a partir desse BO. Porque daí eu vi o ódio nascer no olho dele por ela. E aí ele teve que orar para Deus curar, porque o ódio era muito grande. Então, Deus, ele é perfeito naquilo que ele faz. Ele não age de uma forma... quando você entrega, ele sabe o que fazer. Por mais que a gente fale assim, não, Deus, está errado o que o Senhor está fazendo. Não, ele sabe o que está fazendo. Ele é Deus, ele conhece o passado, presente e futuro. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Quem não sabe é você, quem não sabe somos nós. Mas ele sabe o que ele está fazendo. E outra palavra que Deus pregou numa consagração para mim foi Salmo 126, irmãs, que fala, vai ser como um sonho. Eu vou transformar e vai ser como um sonho. Muitos vão ver você de mão dada com ele. E vai ser como um sonho. Eu posso garantir isso, irmãs, que às vezes eu vivo coisa com ele que eu falo assim, é sonho. Não é real isso que eu tô vivendo. Não é real. Porque parece um sonho. Ele não é a mesma pessoa. É totalmente transformado. É verdadeiramente aquela pessoa voltada para Deus. Que ora, que busca, sabe? É muito lindo o que Deus fez. Uma coisa que eu posso garantir para as irmãs, tudo que ele não fez com você, ele vai fazer com a outra. É incrível. Mas tudo que ele não fez com você, o diabo vai fazer ele fazer com a outra. Para que você se sinta realmente humilhada, detonada. Porque até em clube, essas coisas, ele ia com ela, sabe? Coisa que ele nunca fez comigo e com os meus filhos. E como disse, com 17 anos, eu acredito que o meu deserto começou desde aí. Só que com sabedoria nenhuma. Então, quando ele saiu de casa, iniciou-se o deserto que Deus ia transformar a minha vida de verdade. Porque eu nunca dei liberdade para Deus me transformar nos 13 anos. Mas quando ele saiu de casa e foi morar realmente com outra pessoa, o meu deserto durou quase 3 anos. Foram 2 anos e acho que 8 meses. Foram quase 3 anos de deserto. E quanto desânimo, é o que eu falei. Praticamente um dia eu estava bem, no outro eu não estava. Um dia eu estava adorando lá na igreja, no outro eu já queria desistir. Num dia eu estava radiante, crendo, porque eu saí da igreja porque eu ouvi uma palavra de ânimo e Deus falou, confirmou tudo que eu tinha falado com ele em casa. E de repente, naquela semana, o Beto fazia algo assim tão terrível que acabava com a minha fé. E ela caía de novo. Daí eu ligava para essa minha amiga, chega, não quero mais viver isso, não quero mais ver. Aí a minha amiga vinha com uma palavra de consolo, com uma palavra, ei, calma, Deus ainda não completou, você ainda não se permitiu Deus trabalhar em você, você não fica quieta, como é que Deus vai trabalhar? E daí eu voltava de novo a ter fé, começava a orar de novo. Sempre era assim, eu nunca tive uma fé genuína até o final. Nunca, se eu falar assim, não, no final eu tive uma fé tremenda. Não, não foi assim. Por exemplo, quando o marido sai de casa, a gente se sente muito feia. A nossa autoestima cai lá no chão. Tipo assim, a outra é mais bonita, né? A outra é mais bonita, eu sou feia, a outra é isso, eu sou horrorosa, é isso. E eu lembro que Deus me deu aquela palavra que diz assim, eu tenho até anotado na minha Bíblia, que é em Provérbios 31, para você ver, não precisa de profeta. A palavra de Deus é a própria boca dele para falar. E Deus me deu aquela palavra que se encontra em Provérbios 31:30, que diz, a beleza é enganosa e a formosura ela é passageira, mas a mulher que teme a Deus, essa sim será elogiada. E foi algo que o Beto repetiu bastante vezes. Ele falou assim, eu vi Deus em você. Você me esperou por 3 anos. Então ali eu vi Deus. E ele sempre falou isso, sabe? Tipo, depois que ele voltou. Eu conseguia ver isso, porque quem fica esperando tanto tempo um homem que fez tudo o que fez? Então você realmente é uma mulher de Deus. É isso que Amém. eu ia dizer, porque conforme o tempo vai passando, a gente vai esmorecendo. A gente vai achando que
é impossível, e a palavra do Senhor diz que não há impossível para o Senhor, mas a gente vai dizendo, mas o meu acho que é, Senhor, acho que eu não estou agradando, eu estou fazendo um erro, o que eu estou fazendo? E aí a gente vai se abatendo conforme o tempo vai passando. Mas amém, verdade. glória a Deus pelo seu Estava te testemunho. lembrando aqui de que você esqueceu de falar do divórcio. Ah, é verdade. É muita coisa. Eu preciso anotar. Eu tenho um caderno, mas eu não trouxe aqui para a chácara. Quando eu falava com Deus, eu falava assim, Deus, o que vai ser o ponto final para mim vai ser o divórcio. Se ele pedir, se acontecer, esse daí para mim vai ser o ponto final. Acho que Deus olhava lá do céu e falava assim, não, não, filha, vai ser o início. Porque aquilo que você sonhou para um casamento é o que eu vou fazer na sua vida. E eu lembro que no início que ele foi embora, por isso que eu falo, a Fabiana fala assim para mim, nossa, Cris, eu oro tanto que eu tô parecendo uma Santa Rona. Não é Santa Rona. Toda essa plantação de oração e de campanha, vocês não têm noção o que vai acontecer quando Deus entregar a bênção de vocês. Eu vivo algo assim que eu falo assim, eu não mereço, mas é devido a tanta plantação que a gente plantou de campanha, de oração, que a gente recebe tantas coisas de Deus que a gente fala, não, eu não mereço. E eu lembro que daí eu descobri o divórcio, porque veio o papel, mas ele entrou, eu não assinei nada, porque eu falei que eu não ia assinar, que algo que se fosse de Deus ia acontecer, se não fosse, não ia. E aí ficou. Passou-se o tempo, eu descobri que eu já estava divorciada. Só que ele nem me falou. Ele ficou em silêncio, porque acho que ele já tinha se arrependido, porque a outra começou a pegar no pé dele para se divorciar, se divorciar, se divorciar. E ele deu entrada. O próprio juiz assinou e eu descobri que eu estava divorciada. Só que nessa campanha que eu tô falando que a gente fez de 15 dias, olha como Deus é lindo. 15 dias, no último dia, a minha cunhada abriu uma palavra. E a palavra que foi? Página em branco. Aí ela falou assim, não, nunca abro página em branco, tá esquisito aqui. E ela voltou a orar. E o Espírito Santo falou assim, é o que eu vou fazer na vida dela. Eu vou deixar tudo em branco. Vou começar uma nova história na vida dela. E vai ter que haver o divórcio. Porque eu conversava com ela direto. Não, se sair, eu não aceito. Aí acabou. Aí ela veio em mim e falou assim, Cris, eu sinto muito, mas vai sair. Porque o Senhor, ele vai começar a sua vida do zero. Tudo aquilo que você sonhou na primeira vez, o Senhor, ele vai realizar. E eu te garanto, quando ele voltou, o Senhor, ele preparou tudo da forma que eu queria desde o início. Eu casei de noiva, eu tive uma chácara decorada, eu tive bolo de noiva, eu tive fotos. E foi tipo assim. Que vem casamento aí, olha os Foi casórios. maravilhoso, foi algo assim. Eu vou ser assim, tá, pastora? Desse jeito, tô falando. Isso que eu tô dizendo pra Você você. burro, você Sabe tudo. quanto que eu gastei nesse casamento? Zero. Nada. Porque o Senhor, ele preparou pessoa por pessoa. Uma deu vestido, a outra deu a decoração, a outra deu o bolo, a outra deu o almoço, a outra deu o churrasco. Sabe, assim, tudo. Tudo o que eu queria, o Senhor, ele realizou. Tudo. Casei novamente no civil. Deus Casei de maravilhoso. noiva. E Meu sabe o que povo, foi mais incrível? pega aí, pega, toma pra você, toma pra Pode você. pegar mesmo, porque eu nunca imaginei. Porque quando saiu o divórcio... Eu recebo, tá, Mas- pastora? Eu vou ter tudo, eu tô falando, hein? Eu vou estar lá Vou pra comer esse bolo. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque eu não acreditava, sabe? Eu não acreditava quando saiu o divórcio. Eu falei, o Senhor não queria esse casamento, então por que o Senhor não me falou antes? Por que o Senhor me deixou esperar tanto tempo, algo assim? E aí eu casei no civil de noiva e algo incrível aconteceu. Quando a gente casou, tava um sol, aí eu entrei de noiva, né? Ele tava me esperando. Quando o pastor foi orar pela bênção, começou uma garoinha bem fininha. Quando ele começou a orar, como se eu me emociono até hoje, porque foi algo assim inédito de Deus. Era como se ele estivesse abençoando o nosso casamento naquele momento. Caiu uma garoinha bem fina, e quando o pastor falou amém, a garoa acabou. Não existia mais garoa. Então ali eu olhei para o céu e eu pude contemplar que o Senhor, ele abençoou o nosso casamento assim. Mas é algo que eu digo para as irmãs que eu falei no início. Não acabam as lutas. A guerra não acaba. O diabo nunca vai desistir do seu casamento. Ele nunca vai desistir de envergonhar o nome de Deus.
Então, esse processo de 2 anos e pouco não acabou. A gente tem que continuar orando, a gente tem que continuar vigiando, a gente tem que continuar buscando, a gente tem que continuar se revestindo da armadura de Deus, a gente tem que começar a orar sempre, falar com Deus e sempre se revestir. Porque ele não desistiu e ele não vai desistir, porque a palavra diz que ele vive ao nosso derredor 24 horas, tentando nos tragar, tentando nos destruir. Então, por que Deus fala assim? Ei, tenha relacionamento comigo. Não é pro bem de Deus, é pro nosso próprio bem. Se a gente tiver relacionamento com Deus, o inimigo não tem brecha para entrar. Ele não tem lugar para entrar. A gente sempre vai estar revestida do Espírito Santo e vai ter sabedoria para agir. E eu vou falar assim, não é que a gente não discute hoje, a gente discute sim por alguma coisa ou outra, mas é totalmente diferente. É uma Cristina mais sábia, que sabe esperar para falar, que sabe entrar no banheiro, respirar e depois conversar e depois falar. E é só Deus para fazer algo assim. Não existe mais outra explicação a não ser Calar Deus. quando precisa calar, né, Cris? Exatamente. Porque o grande exatamente. problema é esse, não é você sair do deserto, é você manter o paraíso, né? Exatamente. Porque, Exatamente. meu irmão, é muito bonito você olhar, ver o jardim do outro ali florido, um negócio bonito, bem cuidado. Mal sabe, né? Você não sabe a trabalheira que dá, meu irmão, para estar cuidando da Exato. terra, estar sempre Exatamente. regando, né? E no caso Tirando dele também. lesmas, cheio de No lesmas caso na dele, terra. E no caso né? dele também, porque, tipo assim, a perseguição que existia para ele duplicou, sabe? Tipo assim, se existiam mulheres que davam em cima, duplicou. Então ele tem que sempre estar em oração. Ele sempre fala isso. Ele fala assim, eu não sou o mesmo, mais mesmo, porque o tanto de prato que Satanás lança, só o sangue do cordeiro. Só que hoje eu consigo ver os pratos. Antes eu não via, eu comia os pratos. Assim, irmã, e Fazendo, também, assim, eu Nossa. acho que a mulher aprende quando acontece esses desertos, é que a palavra do Senhor fala que não é pra gente ficar muito tempo longe, marido e mulher não é para ficar muito tempo longe. E quando começa a haver essa desavença, a primeira coisa que a mulher faz é querer se afastar do marido, né? Na verdade, a gente acaba empurrando o marido. Por quê? Porque se a gente continua em comunhão com o marido, que hoje a gente aprende lendo a palavra, como esse Exatamente. momento íntimo é uma coisa vinda de Deus e como isso une o casal, e a primeira coisa que a gente faz é cortar isso. Ou seja, a gente corta o que é ser uma só carne com o marido. Isso eu aprendi no deserto e me arrependo muito disso. E é o que eu falei no início. Lembra que eu falei que eu fazia isso? Eu me afastava, ficava semanas sem fazer. E ele já estava com um laço prontinho, oferecendo tudo que ele queria. E eu empurrei. Eu fiz assim, vai. Eu negava e a outra cedia. Então, tipo assim, eu praticamente empurrei ele fora de casa. Só que Deus, ele nos ensina a ter sabedoria. O que Deus fala assim para uma mulher ter sabedoria? É nisso. Se tem alguém dando em cima ou algo assim, a gente tem que ter a sabedoria de agir de outra forma, não negando. Pelo contrário, vou mostrar que eu sou esposa dele, que ele tem alguém aqui, que ele tem uma esposa dentro de casa, sabe? Porque o inimigo, ele vai usar esse tipo de brecha. Tanto que a palavra diz, né, que quando a gente vai fazer jejum, não se afaste por muito tempo, porque tem pessoas que ficam dias jejuando e se afastam do esposo. Se o próprio Jesus falou assim, quando você for jejuar, não se afaste por muito tempo, porque o diabo, ele tá querendo entrar por essas brechas aí. Se Jesus falou isso, ele sabia que o inimigo, ele entra por esse meio. E é aí que entra a parte de, tipo, que tem pessoas que se acham muito santarrona, que tem que jejuar. Se Jesus falou isso, por que eu vou desobedecer, né? Se meu esposo não quer. Mas é diferente quando o esposo serve a Deus. Ele não vai negar. Só que também não tem como você fazer por muito tempo, porque daí é falta de sabedoria nossa. Assim, eu dei entrada no divórcio. Eu falei, eu não vou assinar. Aí ele falou assim, não, mas você tem que assinar. Aí ele falou assim, não, mas você vai ter que assinar, você vai ter que. Eu falei assim, eu não vou assinar. A palavra de eu agi assim, né? Deus tem um tratar com cada um. Mas eu falava assim, não, a palavra de Deus diz que o Senhor só não destrói família para construir outra. Então eu não vou pôr a minha mão. E eu agi dessa forma, eu não fui. E daí ele disse que o advogado dele ligou e falou assim, olha, ela não compareceu na audiência,
então vai para um não sei o que lá do juiz e bababá. Acabou, esqueci desse papel, nunca mais lembrei, ele nunca mais falou nada. Aí teve uma época que ele já estava conversando comigo e ele me escondeu. Mas já existia o papel, já tinha chegado na farmácia que a gente já estava divorciado. E quando eu descobri, eu chorei demais, eu gritei, eu falei, não acredito, então quer dizer que é o fim, porque eu falei para Deus que se eu saísse isso, era o fim. Tipo assim, a gente quer testar Deus. Como se tipo assim, Deus, então se sair isso daí, acabou, né? Aí Deus acho que até ri de nós. Ele fala assim, não acabou, filha, calma. Eu sei como eu vou agir, como eu vou fazer, como eu vou tratar. Esse é o nosso problema humano. A gente quer ditar para Deus como ele tem que fazer. Ó, Deus, não faz ele se divorciar de mim. Olha, Deus, que ele não saia com a pessoa. Olha, Deus, que ele não gaste dinheiro com a pessoa. Olha, Deus, que ele não, né? A gente quer ditar para Deus como é que Deus tem que fazer o processo. Sendo que quem está sendo tratado somos nós. Então, Deus vai fazer aquilo que vai nos ajudar no tratamento. Por exemplo, eu falei para a Fabi, quando o professor dá a matéria, ele dá a matéria e depois ele aplica uma prova para saber se você sabe a matéria ou não. Com Deus é a mesma coisa. Ele está aplicando a matéria para você durante esse processo, mas vai ter que acontecer alguma situação que vai ser a prova para saber se você foi transformada ou não. Eu tive uma. Por exemplo, eu não permitia ela ir na porta da minha casa. Foi a única coisa que eu disse para ele. Eu não quero na porta da minha casa. Se você trazer, a coisa vai ficar feia, porque eu ainda era rixosa. Eu falei, eu cato ela pelos cabelos, porque eu nunca fui atrás, irmãos, uma coisa que eu nunca fui. Eu nunca fui atrás dele. Eu nunca fui atrás dele. Eu nunca implorei para ele voltar. Nunca fiz isso. Eu nunca fui bater nela, nada disso. Eu nunca fiz isso. Porque eu falava assim, eu me humilhar, me rebaixar, jamais, não vou fazer isso. Só que eu falei para ele, só que o dia que ela aparecer na minha casa, daí é a minha oportunidade. É a minha oportunidade. Aí eu cato ela pelos cabelos e arranco ela dentro do carro e aí eu vou mostrar para ela quem eu sou. E aí ele não trazia. Ele morria de medo. Tanto que teve várias vezes que ele vinha na minha casa correndo, porque ele tinha deixado ela lá no centro, porque eu morava no bairro. Ele deixava ela lá no centro, corria na minha casa, pegava as crianças, voltava lá pro centro para voltar para casa dele. Mas não trazia ela. Não trazia ela na porta da minha casa. O que aconteceu? Nessas idas e vindas dele para minha casa, ele voltou para ela. Quando chegou um dia, ele falou assim, eu quero as crianças dormindo na minha casa. Eu falei, mas Beto, você sai muito tarde. Ele, por favor, pelo amor de Deus. E começava a chorar, me Eu falei, tá bom, vai. Leva, amanhã está de folga. Ele veio na minha casa. Daqui a pouco eu subi para levar as crianças e o carro estava parado um pouquinho para lá. Eu, poxa, o que aconteceu? Ele parou aqui na frente de casa? Aí, tá bom, não cheguei até o carro. Ele pegou as crianças e levou. Só que eu vi que ele estava tentando empurrar o Nicolas para dentro do carro o mais rápido possível. Sabe, tipo, tentando acelerar o processo. Era aí que tem uma fera bem ali. Isso, exatamente. E aí eu peguei e cheguei perto do carro. Quem tava lá? Ela e a filha dela. Ali eu vi que o Senhor já tinha trabalhado na minha vida e que eu não era mais a mesma pessoa, porque eu tive a capacidade de cumprimentar, entrei para minha casa com uma paz maior do que tudo, porque eu falei assim, não tô sentindo nada? Como assim? Não tá doendo? Não, não é possível. E ali eu fui agradecer a Deus. Foi algo inacreditável que eu falei, Deus, obrigada. Tô liberta desse homem. Tipo assim, ele pode fazer o que ele quiser, que eu não vou sentir mais dor, que eu não vou sentir mais nada dele. E ali eu percebi, Deus me tratou, me deu a prova e eu passei naquele dia. Mas teve várias provas que eu não passei. Teve várias lições que Deus me deu e eu não passei na prova. Eu tirei 0. E aí Deus dava de novo. 0. Dava de novo. 0. Até o dia que aconteceu isso e eu falei, louvado seja Deus. O Senhor, Ele mudou a minha vida. Amém. A irmã Tatiane está perguntando há quanto tempo que faz que Deus restaurou seu casamento? Já vai fazer 2 anos. Tá. E qual foi o tempo do deserto, no caso? 2 anos e 8 meses, se eu não me engano. Quase 3 anos. Quase 3 anos. Deserto, talvez não era para ser tudo isso. Mas como eu demorei para permitir Deus trabalhar em mim, porque na verdade no começo eu ficava como vítima. O que eu fiz? Por que isso comigo? Ele que é o sem vergonha.
Ele que não presta e eu que tô vivendo tudo isso. Então, tipo assim, eu vivia no vitimismo, sabe? Tipo assim, no vitimismo. Só que Deus não queria isso. Deus queria que eu entregasse tudo pra ele e falasse assim, filha, deixa eu trabalhar, deixa eu agir. Então, eu demorei muito tempo. Eu brigava demais com ele. Eu ainda achava que ele era meu marido, mesmo morando com outra pessoa. Então, eu brigava sempre com ele. Cada vez que ele ligava, cada vez que ele vinha, eu ainda agia da mesma forma. Eu já cheguei a levantar uma faca de pão pra ele. Mas, Ele já gente, morando fora de casa. Meu Deus. Aham. Ele morando fora de casa. O que aconteceu? Eu não sabia da pessoa. E aí eu liguei pra ele. Um dia eu falei, você vai vir buscar as crianças amanhã? Aí ele desligou. Aí eu tentava ligava. Ele assim, ele falou bem assim pra mim, viu? Cuida da sua vida, que da minha vida cuido eu. Ah, aquele dia eu falei assim, ele tá com ela. Tá com ela. Aí eu falei assim, olha, só não apareça amanhã na minha casa, porque se você aparecer, a coisa vai ficar feia. E aí eu alimentei o ódio a noite inteira. Eu não orei, eu não fiz nada disso. Eu só alimentei o ódio a noite inteira eu quase não dormi. Quando ele chegou em casa, ele tinha medo já de mim. Ó, pra você ver como que eu era, irmãs. Ele chamou a minha irmã, meu cunhado, tudo pra ir na minha casa. Hoje tu tá E eu peguei rindo, né, tia? Hoje tu tá achando pra você ter uma ideia como Deus é Deus tava com sangue escorrendo nos olhos. Escorrendo, babando. Exatamente. Deus transforma qualquer pessoa, é só deixar ele fazer. Aí eu peguei uma faca e fui pra cima dele, tipo aquela de pão, e eles zoam comigo até hoje. Botei uma faca de pão e falei assim, se você entrar na minha casa, eu rasguei a camisa dele, eu catei ele pela camisa assim, rasguei a camisa dele. E aí, adivinha? Naquela noite, olha pra você ver, cuidado quando seu esposo for na sua casa. Sabe, o inimigo vai se levantar de todas as formas, escondido, porque naquela noite ele falou pra Deus que ele queria o casamento dele de volta. Ele não estava com ela, ele estava orando e falou que se fosse da vontade de Deus ele voltar para casa, eu ia chegar e a gente ia conversar e ia dar tudo certo. Eu acabei com tudo que ele tinha orado. Ele falou assim, você acabou com tudo. Eu orei aquela madrugada inteira, eu chorando com Deus, com a Bíblia, e você acabou com tudo. Eu acabei mesmo, e por várias vezes, olha para você ver, vigia toda vez que vem uma afronta, porque o diabo conhece o outro lado e sabe o que a outra pessoa está fazendo e querendo fazer. Então o diabo vai agir desse lado para destruir o que a outra pessoa está tentando fazer. E por várias vezes isso aconteceu. Várias vezes ele tentou vir conversar comigo, orava, e aí eu destruía tudo com a minha raiva e com a minha ira. Então meu deserto foi, só se prolongando. Porque eu não deixava Deus fazer. Eu queria fazer. Eu queria agir. Eu queria pôr a mão e fazer. Eu queria obrigar ele a vir ver meus filhos. Eu queria obrigar ele a pegar os meus filhos. Quando ele folgava, às vezes eu sabia que ele estava de folga e ele não vinha. Daí eu ligava xingando. Eu queria obrigar ele, sendo que eu não era dona dele. A gente tem que entender que o casamento não é assim. Eu não sou dona do meu esposo, nem ele é o meu dono. Então eu não posso mandar nele. Não tem como, não existe. O que você pode fazer é orar. Se alguma coisa não está te agradando, orar e conversar e continuar em oração para que Deus possa transformar. O inimigo é muito sujo. Ele tem a pior artimanha. Só que vai da gente ter contato com o Espírito Santo, que o Senhor ele mostra todas as coisas. Porque é o que eu falo muito para a Fabiana. Eu falo assim, Fá, a gente não está vendo o outro lado, mas Deus está. Mas existe um inimigo que também está sondando o outro lado. E ele percebe quando... Ele não consegue ler os nossos pensamentos, mas ele consegue perceber o que nos aflige, o que a gente sabe que está nos remoendo. Então o diabo ele é astuto, ele olha o outro lado e vem trabalhar em nós para a gente estragar tudo o que Deus está fazendo. Tudo. Irmã, Satanás ele é tão astuto que várias mulheres entram em contato comigo e dizem assim, pastora, a senhora disse que a gente não tem que evitar, né? Tem que começar a fazer, conciliar, conversar, manter a paz, né? Levantar a bandeira branca, ir se aproximando, ser amigo, tratar bem. Mas eu mandei a mensagem, ele ainda não viu. Eu tenho certeza, ele tá com a outra, eu tenho certeza. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, irmã, pare de fazer isso com você. Fabiana? Irmã, pelo amor de Deus, você tem muita criatividade. Ela já tinha dado até o local onde o homem estava. É isso mesmo. Eu já ouvi várias pessoas, outras mulheres. Com a casa com a fazendo
um monte de coisa. Eu falei pra Fabi esses dias assim, que mente mirabolante você tem, Fabi, credo. Aí um dia eu até ouvi a Viviane Martinello falando assim, que o marido dela, né, o pastor Telmo Martinello, falou assim, que triste viver dentro de você, porque você só pensa em desgraça. Então a mulher, ela tem um poder assim de que, sabe o que eu acho, irmãs? Vou ser bem sincera. É tudo aquilo que a gente poderia fazer, a gente coloca nas costas do outro. Porque o que nos diferencia de qualquer outra coisa é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo tem que estar em modo ativado, não no silencioso. Exatamente. Né? Então, e aí eu ia fazer uma pergunta para a irmã. Eu queria saber assim, ok, ele se divorciou no modo litigioso, né? Vamos dizer assim, né? Que foi porque não tinha... Mas eu não tinha bens, tá? Eu vou deixar isso aqui bem claro. Isso. Porque como eu perdi o meu carro, então, tipo assim, eu não tava no nome dele, então eu podia fazer isso. Só que quem tem bens, igual eu comentei com a Fabiana, se ela tem uma casa, se tem um carro, se tem coisas, vai demorar. Né, material, não tem como não assinar, porque daí você vai perder o seu direito. Então, se você tem algo material, algo que, né, que você vai perder, não, eu acredito que tem que entrar assim, porque se Deus vai restaurar, ele vai restaurar você divorciando ou não divorciando. Um papel não vai mudar nada do que Deus vai fazer. Nada. Eita, Glória, falou pelo boca do anjo. Um ano, ele trazia um pacote de fralda, um arroz só. Ele achava que isso ia dar por um mês, mas nunca dava. Então, foi aquilo que eu falei para você. O Senhor, ele preparava de alguma maneira para eu não ficar sem nada. Deus nunca deixa faltar. Nunca. Aí eu arrumei um emprego. Aí eu comecei a trabalhar. Só que daí acontecia vários fatores, meus filhos ficavam doentes, aí as pessoas começavam a não querer cuidar, isso porque meus filhos não é bagunceiro, não é nada disso. Era Deus mesmo. E aí eu questionava Deus, eu briguei muitas vezes com Deus, na verdade. Eu questionava muito Deus, eu falava assim, Deus me perdoa hoje, né, porque eu briguei muito com Deus, eu falei assim, eu quero trabalhar, eu não posso, quero fazer isso, eu não posso, eu quero fazer aquilo, eu não posso nada, nem trabalhar, eu posso trabalhar. E aí eu trabalhei acho que por uns 6 meses. E eu lembro que o inimigo investiu demais e eu entendi o porquê que Deus não queria. O diabo investiu demais, mas Deus era tão lindo na minha vida que eu tive uma estratégia. Eu coloquei aliança no dedo, trabalhava de aliança. E as pessoas que trabalhavam comigo falavam assim, mas você é idiota, olha pra você ver, Satanás. Né? Falavam assim, você é idiota, ele vive a vida dele e você usando aliança, em vez de deixar ir viver a sua vida. Só que eu não queria qualquer pessoa, eu queria aquilo que fosse de Deus. Enfim. Saí do emprego porque não deu. Aí eu tive que entrar com uma pensão. E aí ele começou a pagar pensão e daí as coisas melhorou. Mas isso depois de um ano. Até então, Deus providenciava as coisas. Uma vez foi uma pessoa que nem me conhecia em casa, um casal, que Deus incomodou para ir na minha casa. Eles não me conheciam. Eles foram na minha casa. Várias vezes não me encontraram. No último dia que eles me encontraram, estou sendo um pouco mais rápido. Eles foram na minha casa e me encontraram. A mulher fez uma oração. Ela falou assim, eu não sei o que Deus quer comigo aqui, mas eu quero orar. Não contei. Eu nunca contava. Não contei que vai separada, nem nada disso. Ela já tinha me visto cantando numa igreja e tinha me dado uma carona, mas eu não tinha contado. Deus já não deixou eu falar. Ela entrou, ela orou. Aí ela começou a orar por mim, começou a falar assim, onde seu marido trabalha? Eu só falei assim, ele trabalha na farmácia. Aí ela começou a orar, Senhor, em nome de Jesus, visita o marido dela lá, quebra todo o laço, porque aquilo que Deus uniu o homem não separa. E ali eu já comecei a chorar, porque eu já tinha ouvido aquela palavra no início, que aquilo que Deus uniu, o homem nenhum podia separar. E eu comecei a chorar, mas não contei. Aí ela falou assim, mas eu quero orar no seu quarto. Aí ela foi pro meu quarto, eu quero ungir o seu travesseiro, ungir o meu travesseiro, agora eu quero ungir do seu esposo. Aí foi aonde Deus me fez falar, peraí, filha. Aí foi onde Deus fez falar. Eu falei assim, olha, irmão, já vai fazer quase 2 anos que ele não dorme mais aí. Aí ela começou a chorar. Aí ela entendeu o que Deus tinha mandado ela fazer naquele lugar. Ela começou a chorar e contou um outro testemunho maravilhoso também, que foi caso de vida ou morte, mas Deus restaurou o casamento. E aí depois, no final, ela fechou a mão e colocou na minha mão. Eu falei, o que é isso, irmã? Ela é uma oferta que Deus mandou eu te dar. Eu não vou aceitar. E quando eu abri, tinha R$100. A irmã não me conhecia. Ela não me conhecia. Então o Senhor preparava várias pessoas
para não me deixar faltar nada, porque ele me colocou no vale, mas ele falou que eu ia atravessar do outro lado. Então o Senhor, ele preparou tudo para não deixar faltar nada dentro de casa. Contra a outra coisa, procurou desde o início, viu? Desde o início, desde que ele saiu de casa, porque ele estava com o espírito da pombagira. Então, tipo assim, ele pouco se lixava se ele estava traindo a outra pessoa ou não. Como eu disse, ele saía com várias. Então ele me procurou desde o início. E uma irmã falou para mim assim: ah, você é casada, sede, não sei o quê. Daí eu falei assim: não, eu vou me sentir um lixo se eu fizer isso. Porque eu já tinha passado por isso, como eu disse no início, que ele dormia no quarto dos meninos. Quando eu fazia, ele falava que não queria me iludir, então eu me sentia muito usada. E eu não conseguia, era algo terrível, eu ia me sentir um lixo. E eu não cedia. Mas procurou, desde o início. Desde o início que ele foi embora. Amém, minha irmã. Irmã, eu quero te agradecer Eu que agradeço. por nos permitir ouvir esse lindo testemunho, tá? Para a honra e glória do Senhor Jesus, porque nada é para nós aparecer, né, irmã? Existe um propósito pelo qual a minha irmã viveu tudo isso e para ajudar outros, né, que estão passando essas etapas. Tá vendo, gente? Existem as etapas e, querendo ou não, você passa por elas, tá? E isso é inquestionável. Você vai passar pelas etapas e depende o tempo de cada etapa. Até essa confiança, depois que volta, ela ainda está balançando ainda. Ela é uma inconstância. A restauração ainda continua, né? A restauração dentro da casa ainda continua. Então, você continua na dúvida, você continua duvidando de algumas falas, né? Você continua questionando algumas posturas. Será que foi mesmo? Será que estava mesmo em tal lugar? E o bom é que quando você está nesse momento, o retorno, mas você está com Cristo, você está em paz. Verdade. Esse é o diferencial. É porque no depois, você questiona isso aí, mas você fica em paz e confiando no Deus que você serve. Né? Amém? Irmãs, vamos orar, vamos finalizar essa live maravilhosa, maravilhinda, foi top, foi show, né? Tudo para honrar a glória do Senhor Jesus. Eu agradeço, meu irmão, Deus abençoe a cada um de vocês, eu agradeço de verdade, porque é o que eu falo, eu não faço, Deus não me fez viver isso simplesmente para ficar em casa. E eu quero fazer a obra do Senhor mesmo, e Deus é maravilhoso. Eu fico feliz. Amém, amém. Quero aqui mandar um abraço aqui para a minha irmã Leandra, né? A Andréia, que está aqui, a Aline também, tá? A Claudisleia, para a minha irmã Eliette, que está aqui com a gente. Tá bom, gente? A Jacicleide, que foi a primeira que chegou. Fabi, muito obrigada, porque você trouxe essa moça, uma bênção, né? Letícia, um beijo no coração, tá bom? A Jeane também, a Nilza, tá? Elana, minha filha, que já tá melhor, já tá falante, né? Então vamos orar, só agradecendo ao Pai. Paizinho querido e amado, nós te damos graças e louvores, ó Pai, porque nessa noite, Senhor, Tu falaste ao nosso coração, Tu trouxe, Pai, em forma viva, meu Deus, um testemunho de quem viveu, Pai amado, e não de quem ouviu falar, Senhor, que é possível, Pai, os Teus feitos, que é possível, Senhor, a Tua obra, mesmo diante de tantas diversidades, Pai. Nós sabemos, Senhor, que a caminhada é espinhosa, é árdua, é dura, é difícil, mas o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso Deus que trata o nosso ser no profundo. E o que mais dói é isso, Pai, é quando o Senhor entra no profundo da nossa alma para arrancar de dentro de nós aquilo que Ele não quer mais que esteja. É o nosso eu, o nosso imperialismo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nossa justiça própria. É exatamente isso que dói mais, Pai amado. Que é quando nós estamos pensando que estamos contigo, mas na verdade o Senhor estava tão longe. Mas nós agradecemos a Ti. Nós agradecemos porque o Senhor abriu os nossos olhos
tirou as escamas, Pai amado. E hoje nós somos mulheres sábias com as nossas lamparinas nas mãos, cheias, esperando a vinda do noivo. Amém? Beijo. Glória a Amém. Deus. Glória a Beijo Deus. no vosso coração, minhas irmãs. Fiquem na graça do Senhor e na paz. Deus seja louvado. Tchau, tchau. Beijo.